Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com mais um episódio do podcast de sustentabilidade e bem-estar para o teu dia a dia. Hoje a gente vai entender tudo sobre o projeto Aruanã, que trabalha justamente com a conservação das tartarugas marinhas. Não é isso, Camila? É isso, gente. Lembrando que estamos no Papo Eco, trazendo sustentabilidade e bem-estar toda terça às 19 horas para você que está em casa. Então, assim, não deixa de assistir a gente, ativar o sininho. Estamos aqui hoje com uma presença ilustre, doutora Suzana Guimarães, fundadora do projeto Aruanã. E a gente vai falar hoje muito sobre aquele animalzinho que todo mundo ama demais e ama ver, né? Quando ele aparece no mar, a gente aquece o coração, né? Não? Verdade, só bota a cabecinha para fora. É um prazer ter você aqui hoje, Suzana, com a gente. Obrigada pelo convite aí pra gente conversar um pouquinho sobre o mundo das tartarugas marinhas, que é a minha praia, né? Então a gente vai ter um papo aí bem bacana. Pô, então cola com a gente, pessoal. Você que quer entender um pouquinho mais sobre como as tartarugas são preservadas, assim, qual a importância das tartarugas marinhas, da preservação desses animais, entender um pouquinho também sobre pesca predatória e como isso impacta a vida das tartarugas, cola com a gente. É esse episódio aqui que a gente vai destrinchar tudo isso aqui e colocar limpo, né? Isso mesmo. Bacana. Vamos começar entendendo, né? Por que tartarugas? Como que se criou essa relação, né? A tartaruga marinha na minha vida entrou lá na minha adolescência ainda, né? Foi antes da faculdade. Eu não lembro exatamente assim, o marco, o mês, o ano até, né? Mas eu sei que foi ali no finalzinho do meu ensino médio que eu comecei a interessar por tartarugas marinhas. E eu sou de Petrópolis, né? Eu sou da Serra. Então, eu não sou de uma cidade litorânea. Tá perto da praia. E na época, eu já tinha definido que eu queria fazer biologia, mas não tinha curso de biologia em Petrópolis, nem à distância. Hoje em dia já tem, né? Então, assim, para eu fazer o que eu queria, eu teria que sair da cidade, obrigatoriamente. Eu já queria biologia marinha, porque eu já queria tartaruga marinha. Então, eu prestei vestibular, né? Passei para a Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Eu até trouxe aqui uma lembrança, né, que eu guardo, que isso aqui foi o meu primeiro contato com o mundo das tartarugas marinhas. Eu comprei em 2002. Uau. Deixa eu dar uma mostrada aqui, pessoal. Olha aqui. É uma revista aqui 2002, 2002. Não sei, então, pra mim tinha sido até 2001, mas acho que foi 2001. Eu não lembro exatamente o ano. Eu sei que foi no final do meu ensino médio. Há mais de 20 anos atrás. Foi onde tudo começou, então, né? Foi aí, porque eu, como eu morava em Petrópolis, eu não tinha muito acesso a tartaruga, projeto, nem nada. E aí eu vi na banca de jornal uma revista, falei assim, olha, revista com tartaruga, vou comprar para ver, né, um pouquinho mais sobre o que é, né, como é que elas vivem. E aí foi quando eu comecei a ler. Então, assim, eu comecei a ler sobre tartaruga marinha antes mesmo de entrar na faculdade. Então, já entrei com aquela meta mesmo de eu quero trabalhar com tartaruga marinha. Especialista. Então, a tartaruga veio antes ainda do que a biologia. Do que a biologia, exatamente. Interessante. E aí, quando eu entrei, né, na universidade, eu entrei já com aquele sonho, até eu tenho uma tatuagem no pé, que foi a primeira tatuagem que eu fiz na vida, e é uma tartaruga marinha. Eu fiz no primeiro período da faculdade, né? Minhas amigas até ficam brincando, né? A meta é a meta, né? Tatuar a tartaruga e foi. Só que quando eu cheguei na faculdade, eu não encontrei ninguém que trabalhava com tartaruga marinha. Não tinha um projeto ali, não tinha... A gente tem a referência do Projeto Tamar, que é o projeto pioneiro no Brasil, né? Que foi o trabalho deles é um sucesso na conservação de tartarugas marinhas. E não tem Projeto Tamar no município do Rio ou no entorno da Baía de Guanabara. Ele não é no muito Rio. Grande, né? Não, porque a base do Tamar no Rio é no norte fluminense. Então, onde eu estava, né, que era Niterói e ao redor ali, não tinha projeto com tartaruga. É verdade, a gente é lá nossa família de Campos dos Goitacazes e lá perto do Açu ali. Isso, eles estão, né, tem a atuação ali, que é uma área de desova de tartaruga cabeçuda, principalmente, né? E aí eu fiquei assim, nossa, e agora, né? Que eu cheguei na faculdade com o sonho de trabalhar com tartaruga marinha, não tem ninguém, tem projeto. Eu comecei a tentar, né, procurar saber como é que eu ia fazer. Aí, mais lá pro final mesmo da minha faculdade, eu encontrei uma outra pessoa que eu descobri que também tinha vontade de trabalhar com tartaruga marinha, que é a Amanda Vidal. Que ela foi até minha caloura, ela era uma turma antes de mim, né? E ela estava num laboratório lá dentro da UF, do professor Cassiano Monteiro Neto, que é um laboratório de biologia dos néctons, né, e ecologia pesqueira. E ela estava lá dentro do laboratório, indo para a praia de Itaipu, em Niterói,
para ver se via tartaruga lá. Aí eu pensei, opa, encontrei né, alguém que gosta do que eu gosto. É o nicho das tartarugas. Aí a gente fez contato e tudo mais, e a gente começou a juntou, né, junto com o Cassiano, aí na praia de Itaipu, porque o Cassiano não trabalhava com tartaruga marinha, nunca trabalhou, na verdade, trabalhou a partir da gente, né? E na época ele falou, olha, eu não trabalho com tartaruga, mas eu trabalho com pesca na praia de Itaipu, Niterói, e a gente vai lá acompanhar a pesca dos pescadores, e de vez em quando vem umas tartarugas. Vocês não querem ir lá? Porque às vezes vocês pegam as tartarugas, medem, né, faz alguma coisa, anota o registro. A Amanda já estava indo, né, antes de mim. Aí eu, beleza, ótimo, maravilha, vamos juntar esforço e vamos embora. E a gente começou esse trabalho na praia de Itaipu, né, em Niterói. Foi lá em Itaipu, então. Foi. Naquela região oceânica, né? Isso, o embrião do projeto nasceu na praia de Itaipu, em Niterói. E lá tem tartaruga, já tinha eu vou contar um pouquinho das tartarugas de lá daqui a pouquinho. Legal. Aí a gente começou a ir pra lá, a gente pegava um ônibus, era 4 horas da madrugada no centro de Niterói para conseguir pegar o final da pesca, né? Porque eles pescam muito cedo lá. E a gente virou pescadora, junto com os pescadores, eles receberam a gente super bem. A gente já chegava, às vezes, depois de um tempo, né, na praia, chegava um pouco mais tarde, às vezes eles já gritavam, vem, pega na rede, para poder, porque eles fazem um arrasto de praia, né, que eles jogam a rede, tem a pesca de emalhe também, depois se vocês quiserem eu explico um pouquinho. Mas o arrasto lá também é muito forte, que é uma rede que eles jogam, tipo um cerco, né, então é tração humana, eles jogam com um barquinho e vem puxando. Né? Então, às vezes, chegava um pouco atrasado, ele já chamava pra gente pegar na rede, puxar junto. E chegava o quê? Com tartaruga, depois que puxava essa rede? Então, essa rede, como ela é uma rede de arrasto, de praia, é como se fosse um cerco. Então, assim, a tartaruga vem sendo empurrada, ela não se malha, nada disso. Ela vem sendo empurrada pra beira. Aí, quando chega ali na beira, ela com a rede, ela vem junto, né? E aí, se viesse a tartaruga, eles davam o animal, né, pra gente, a gente pegava, a gente primeiro esperava eles tirarem todos os peixes e tal, a gente botava o animal no cantinho e tal, até ajudava eles. E aí depois a gente falou, a gente vai agora fazer o trabalho aqui com as tartarugas. Ele, pode ir lá. E então, o pessoal, assim, não tá muito interessado da pesca na tartaruga, né, em termos de valor de não, lá eles são muito conscientes, né, já eram nessa época, assim, porque já isso é muito tempo atrás, né. A gente começou a ir na praia de Itaipu em 2008. E hoje tem uma consciência muito maior, né? Já existiam regras, né, com relação a tartarugas marinhas, leis, né, de proteção. Então, eles já eram conscientes de que eles não podiam pegar, matar, comer, nem nada disso, né? Legal. Mas a captura que a gente chama de incidental, né, ou acidental, acontece, porque a rede trabalha no mar. Sim. Né? Então, algum momento vai capturar a tartaruga marinha. Sim. Então, se trabalha muito em cima de reduzir ao máximo possível essas capturas acidentais. Então, assim, eles não tinham interesse em tartaruga. Vinha tartaruga, eles devolviam para o mar. Né? Com a gente lá, eles davam para a gente ali para a gente fazer o trabalho. Importante. Então, assim, aí a partir daí, isso foi em 2008, o pessoal começou a ficar sabendo que tinha um grupo que estava lá indo, né, na praia de Itaipu para fazer um trabalho. E aí o projeto Grael, que é um projeto também super conhecido de Niterói, né, dos velejadores, não sei direito dos irmãos Grael. Eles ficaram sabendo também da gente lá, e como eles estão sempre no mar, né, eles procuraram o Cassiano Monteiro Neto, que é o professor, para propor uma parceria. E isso já foi lá para 2011, finalzinho de 2011, início de 2012. Aí a gente começou a pensar, né, poxa, a gente tá já trabalhando um tempinho, né? E aí uma dúvida, né? Nesse período, qual era o trabalho que vocês faziam? Já era de cuidado com as tartarugas ou era mais um acompanhamento? Monitoramento. Era mais um acompanhamento e monitoramento dos indivíduos que residiam lá na praia de Itaipu. E vocês marcavam alguma coisa assim? Não, isso veio depois. Né? A gente só mesmo via o animal, media, fazia o registro e tirava foto, porque a gente consegue identificar o indivíduo da tartaruga marinha através das plaquinhas que elas têm na cabeça. Então a gente fala que é a foto-identificação. A impressão digital da... Isso. Então, mesmo sem a marcação, a gente fazia foto-identificação e conseguia identificar qual era o indivíduo quando a gente voltava lá. Só pelo olho. A gente tem um programa até que faz essa marcação, mas pelo olho a gente consegue bater a foto. Eu diria até que seria pelo casco, né? Eu leiga. O mais conhecido é feito pela lateral, né, das cabeças, e a gente começou a fazer pelas placas de cima também da cabeça. Que legal. E deu super certo. E aí, em 2012, então aí... E o objetivo, desculpa, era realmente entender se estava reduzindo aquela população de tartarugas ou só identificá-las e realmente, talvez, pesar e algo nesse sentido? Era acompanhar, porque o que acontece? A tartaruga marinha,
principalmente as espécies mais costeiras, né? Tartaruga verde, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco mais, vou entrar um pouquinho mais na tartaruga, né? Elas têm um hábito muito costeiro, na tartaruga verde. Então, elas entram em baías, estuários, e elas elegem uma área de alimentação para passar um tempo da sua vida, principalmente dentro da fase juvenil. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do ciclo de vida. Show. Então, elas têm um comportamento de residência. Então, elas realmente escolhem um local para morar. E ficam. Né? E o que acontece? Com o passar dos anos da gente lá, a gente começou a ouvir assim, nossa, mas tá com tanta tartaruga aqui, será que não está na hora já de diminuir a proteção? Será que já não foi efetiva a proteção? Né? Será que... Como que... Né? Porque a gente está vendo aumentar a população em si, né? A comunidade, os banhistas e tudo falava isso pra gente. Só que a gente, já tendo conhecimento da tartaruga marinha, a gente falou, olha, possivelmente não são tantas assim, né? São sempre as mesmas. Sim. Mas pra gente poder saber isso, a gente tem que fazer o quê? A pesquisa. Né? E isso é uma pergunta... Foi uma pergunta interessante que até motivou o meu doutorado, né? Essa pergunta. Por quê? Porque quando você tem um monte... Se você cai e olhar uma ou duas na rede, ou, sei lá, atropelado por uma embarcação, né, um acidente, tem tanta. Né? Então, será que talvez não seja, né, tão ruim assim? Quando você traz a informação de que não são tantas, que são as mesmas, que elas moram lá todo dia, que se podem dar nome para as tartarugas, que elas conhecem, inclusive vocês, né? A gente brincava assim. Isso muda muito a visão ali do animal, sabe? De que realmente elas estão ali, estão morando, estão se alimentando dos restos dos peixes que os pescadores limpam. Até hoje isso acontece, né? Eles chegam na pesca, tem um pessoal que limpa os peixes ali na beira da praia e muitas vezes joga o descarte na água de volta. E a gente já tem registros, né? Filmagens, fotos, tudo, delas comendo esse restinho de peixe. Por mais que elas prefiram a tartaruga verde, elas preferem algas e gramas marinhas como alimento. Eu ia perguntar se ela é vegetariana, mas pelo visto ela... É a espécie de herbívora, né? Mas ela tem um comportamento oportunista, ou seja, tem um peixe ali dando sopa, né? Vou comer, ela come. Tá de barriga vazia. Isso. Então, assim, isso favorece com que elas fiquem ali, porque tem alimento e fartura. É um ambiente que para elas é favorável. Então, elas permanecem ali durante, talvez, toda a sua fase juvenil. Né? Territorialista, como se fosse. É o comportamento de residência que a gente fala. E aí, o meu doutorado, né, ele trouxe essa formação de forma mais científica mesmo, né, com levantamento de anos, de dados e tudo, para dizer, olha, não são tantas assim, né, são sempre as mesmas. Né, elas têm um ciclo de vida muito longo, elas demoram entre 25 a 30 anos para chegar na idade adulta. Caramba, cara. Então é como se fosse plantar um carvalho, né? 35 anos até virar uma árvore. Então, ou seja, imagino que, né, qualquer problema ou morte de uma tartaruga, até a gente recuperar e ter um outro animal daquela idade, é por isso que elas muito tempo, né? Exatamente. Por isso que elas são sensíveis muito à questão de degradação ambiental, né, poluição, todas essas ameaças, né, que envolvem tartaruga marinha. Por isso, porque elas demoram 25 a 30 anos para ter a primeira ninhada ali, né, para os primeiros ovos que elas colocam, né. Mas você descobriu quantas tem? Não dá para saber, né, um número exato. Não, mas a gente fez a gente consegue fazer através de uma modelagem ecológica uma estimativa, né, de quantas tartarugas. Mas isso vai variando ao longo do tempo. Então, assim, quando eu fiz o meu doutorado, que foram 3 anos de dado, né, a gente teve um máximo ali de ocorrência de 52 indivíduos vivendo ali. Só em Itaipu? Só na praia de Itaipu. Entendi. Só na cidade de Itaipu, entendeu? E o pessoal não vê essas 52, né? Com não, muita frequência. Então, mas cabecinhas, que nem você falou. Atualmente, né, nos últimos anos, com o uso do drone, né, que agora a gente está sendo... inclusive, está com uma menina fazendo um mestrado utilizando o drone lá para mapear. A gente começou a ter umas imagens bem amplas da praia de Itaipu, na extensão toda, onde em dia de água clara a gente consegue ver exatamente onde as tartarugas. Então a gente tem imagens que a gente conta numa imagem só quase 50 tartarugas. Caramba, na extensão inteira. Então isso meio que corroborou com o que eu encontrei no meu doutorado, que foi, na verdade, uma modelagem, uma estatística, né? Uma estimativa baseada naquela amostra que eu fazia. Né? Que legal. E é mais um exemplo da tecnologia ajudando, né? Na preservação dos animais, né? Exatamente. Esse trabalho que está em andamento agora, que é da Bárbara, né, do mestrado, ela tem o drone, né? Ela que veio propor assim, a parceria. E é bem bacana, porque... Vou explicar um pouquinho da captura que a gente faz lá. Como que a gente pega esses bichos, né? Sim. Já entrando um pouquinho aí no trabalho lá que a gente desenvolve na praia de Itaipu.
como a gente passou muito tempo observando e trabalhando com os pescadores na pesca de arrasto deles, e a gente viu que nesses anos todos nenhuma tartaruga vinha machucada, afogada, nem nada disso, a gente pensou, pô, essa é uma boa arte de pesca pra gente conseguir pegar as tartarugas aqui. Né? Só que a rede deles é bem grandona, então demora mais, era pesada, dependia de muita gente. E aí, nesse meio do caminho, a gente encontrou uma pessoa, assim, que foi fundamental pro projeto, que é o pescador Mauro, lá da Praia de Itaipu. Ele abraçou... Abraço. Manda um abraço. Valeu, Maurão. O pessoal chama de Maurinho, que ele é Maurinho. Ele, desde quando a gente começou a ir lá na Praia de Itaipu, ele abraçou a nossa causa, o projeto, né, a equipe, e entrou na equipe mesmo. Né, hoje, com a parceria que a gente está com a Petrobras, legal. Ele está junto na equipe mesmo contratada, então ele está ajudando a gente a desenvolver esse trabalho, coisa que ele já fazia, né, anteriormente. Mas ele fez também mudança, então ele hoje ainda é pescador? Ele ainda é pescador lá na Praia de Itaipu. Algo mais uma forma ali. Né? Sim, e está com a gente desde o início. Né? E aí, na época, a gente viu dessa questão da rede e tudo mais. E aí, quando eu fui fazer o meu doutorado, ele... falou assim, vamos rachar, a gente não tinha recurso, né? Sempre foi todo mundo voluntariado, né? Sim. Até a gente conseguiu a parceria da Petrobras. A gente dividiu, eu, Cassiano e a Amanda, né? Vamos fazer uma rede. A gente rachou, fez um racha entre a gente, pra gente conseguir comprar material. E o Mauro fez também no voluntariado, no voluntário, assim, não cobrou pra confeccionar nada na rede, né? Porque ele já estava apoiando a gente. E aí ele confeccionou a rede, menor um pouco, né? Pra gente poder fazer a pesca de arrasto para capturar a tartaruga. Só a tartaruga. Só a tartaruga. Focado nisso. E aí ele doou o barco dele, não doou pra gente, mas se doou o uso, né? Do barco dele, as braçadas dele, e ele começou a trabalhar com a gente quando a gente ia fazer essa captura intencional. Que a gente começou a fazer em 2013, a captura intencional lá. E aí a gente joga a rede na beira da praia, né, um pouco menor, e vem, às vezes, 15 animais numa redada só, sabe? Caramba. Então, o projeto Aruanã, hoje, ele atua em Niterói, né? Ou ele... Não, hoje a gente tem uma licença de atuação que vai em todos os municípios no entorno da Baía de Guanabara, mais Maricá e Mangaratiba. Tá? Legal. E a gente está agora já iniciando uma parceria com o município de Saquarema também. Então a gente vai ampliando, né? Então já está crescendo, né? Começou lá em Itaipu. Sim. Aí voltando um pouquinho, né, na história, que eu estava falando do Projeto Grael, né, que propôs a parceria. Sim. E aí foi quando a gente sentou e pensou, pô, vamos fundar um projeto e amplificar um pouco mais o que a gente está fazendo, né? Porque tá ganhando corpo e tal, o pessoal tá conhecendo. Aí foi quando a gente sentou, em 2012, eu, Amanda e o Cassiano. E, claro, o Cassiano, ele deu toda a ajuda possível. Ele não trabalhava com tartaruga, ele falou assim, olha, eu não trabalho com tartaruga marinha, mas se tiver alguém que toque, eu abraço a causa. Então, foi mais ou menos isso, porque a gente precisava dele. Ele era professor da UF, ele ia ter que emitir, né, solicitar licença no nome dele. A gente era estudante. Sim. Né? Em 2012, eu já estava no mestrado. Então, é importante ter um professor alguém... sempre num processo desse. Pelo visto, tem que ter muita raça também, né? E botar dinheiro no bolso são várias coisas, e tal. né? Assim, eu acho que, assim, a gente sempre resume nosso trabalho. A primeira coisa é foco e força de vontade. Porque é isso, a gente... Propósito. Propósito. Porque era um sonho meu, era uma vontade da Amanda também. E a gente precisava fazer... A gente fez muito nosso esforço. A gente pegava uma de madrugada, era sozinho, era todo mundo botando dinheiro do bolso, eu era Cassiano, e continuando ali a fazer o trabalho. No meu mestrado eu já desenvolvi também com um projeto com captura incidental na pesca de arrasto industrial. Depois, se vocês quiserem, eu dou uma contada nisso daí. Com certeza. E a gente foi persistindo, todo mundo sempre trabalhando no voluntário. E é muito importante isso, a gente encontra pessoas, né, no meio do caminho que soma com a gente, que tem aquele mesmo propósito, que tem aquela mesma vontade, que abraça a causa e que acredita, né, que foi o Cassiano, que foi o pescador Mauro, entre outros pescadores da Praia de Itaipu, foram os estudantes, os voluntários que começaram a agregar também trabalho junto com a gente. Então, a partir de 2012, né, quando a gente sentou e pensou, vamos fundar um projeto, vamos pedir licença, vamos pedir para a Baía de Guanabara toda, vamos fazer um programa de educação ambiental mais forte, né, montar uma exposição itinerante para a gente poder expor material biológico, informativo, vamos fazer um programa de voluntariado, trazer os estudantes. Isso foi em 2012, foi quando o projeto Aruanã nasceu sob esse nome, né? Já existiu um grupo. E é uma ONG, não? Atualmente a gente está dentro da ONG. Entendi. A gente foi com a UF até 2020.
Né? E o professor Cassiano, ele sempre dava maior força. Não, vocês têm que ser independentes. Porque assim, começou com um projeto dentro da faculdade e depois era um projeto de pesquisa de uma universidade. Né? Só que aí eu me formei em doutorado, a Amanda também formou no mestrado dela. A gente começou a sair da universidade, né, um pouco. E aí o Cassiano sempre dava essa força. Vocês têm que ser independentes e tal. E aí a gente tinha vontade de criar uma ONG, mas às vezes faltava um pouquinho assim, nossa, vai ser muita burocracia, é um custo enorme pra gente poder fundar. E a gente ia deixando, né, deixando. E aí a oportunidade veio, que aí acho que também entra um outro ponto importante, né, que é de você aproveitar, agarrar as oportunidades que te chegam, né? E num momento super crítico pro mundo inteiro, que foi a pandemia, né, a gente viu ali na pandemia a oportunidade de fundar a ONG. Por quê? Porque a gente teve que parar com as nossas atividades presenciais, né? A gente só ficou fazendo atividades online. A gente teve que cancelar o voluntariado, não fez mais captura, porque não tinha como. Então, acabou dando um tempo, né, pra gente. Tempo mesmo, né? Sim. Pra dedicar à criação de uma ONG. Aí eu falei assim, cara, agora é a hora. Vou procurar um advogado, vou procurar um contador. Vou começar a saber... quantas pessoas, né, que já tem uma ONG, como que faz, como que é a questão. Nessa época, eu já fazia parte do Instituto Mar Adentro, dentro do conselho diretor de um outro instituto, de uma outra ONG, né, que é o Instituto Mar Adentro, que é a minha segunda ONG do coração, né? Só não é a primeira, porque a primeira é a minha. E a tartaruga tá difícil de competir. A segunda é o Instituto Mar Adentro, que eu também desenvolvo pesquisa com tartaruga, né, pelo Instituto Mar Adentro. E eu já estava dentro do conselho diretor, então também ali eu aprendi muita coisa sobre ONG, sobre a experiência. Encontrei pessoas também maravilhosas lá, que também me ajudaram nesse processo, né? Vou até deixar um beijo para a Nai. Aqui, né, o Clério, que é o presidente da ONG. Então, pessoas assim, que somam mesmo com todo mundo que está ali para ajudar, quem está disposto a fazer. Então, isso também ajudou no processo, né? De eu estar já dentro de uma outra ONG. E aí a gente juntamos... Eu tenho uma dúvida aqui, que talvez seja a dúvida do pessoal que está nos escutando. Hoje, para você abrir uma ONG, assim, como é que é? Muita dor de cabeça? Tem algum espaço que você pode esclarecer pro pessoal? Já dá uma dica, né? Por onde eu começo? Às vezes quem está fazendo assim algo que ainda não tem ainda a estrutura de uma ONG, vale a pena fazer por algum motivo? Acho que é por aí. Tá. Primeira coisa que você tem que ter, advogado e contador. Então, você já tem que ter um recurso, porque você vai ter que pagar o advogado, e você tem que ter um recurso que você vai pagar o contador. Então, você já tem que ter um caixa ali, fora todas as taxas que você paga em cartório, né, para registro. Você tem que ter um grupo que queira, né, juntar com você na mesma causa, no mesmo intuito. O conselho diretor, geralmente, ele é composto por 6 pessoas, mas isso pode mudar, né, de acordo com o intuito da ONG. A gente tem que ter o conselho fiscal, que também é composto mais aí por pelo menos mais 3 pessoas. Então, tem que ter pessoas que estão no mesmo intuito que a gente, né? Para juntar e unir esforços. Aí a gente faz a assembleia, né, de fundação. Aí essa assembleia gera uma ata, a ata vai ser registrada. E aí começa todo o processo mais burocrático em cartório, né? Que você tem que ter o registro certinho, tem que pedir o alvará. Se a gente não tem sede ainda, que era o nosso caso, a gente tinha uma sede, né? A gente teve que botar no endereço de uma menina, dos pais dela, né? Para poder a gente conseguir, que chama de endereço de referência. Sim. Para a gente conseguir ter o alvará de funcionamento. Então, assim, primeira coisa é isso. Você ter pessoas, né? O advogado e o contador que entendam dessa parte de registro de ONGs e pessoas que queiram somar com você. E um recurso também guardado, porque vai ter que ter. Só para ter ideia, assim, qual o recurso necessário hoje para abrir uma ONG? A gente está falando o quê? De R$1.000, 5.000? Não, na casa aí de uns... Na casa de uns 2.000. 2.000 para abrir uma ONG? Não, um pouquinho mais, peraí. Porque sou contador e advogado, né? Mas na casa aí de uns 4.000, talvez. E quanto tempo? Quanto tempo? Eu ia perguntar a mesma coisa. O nosso foi até um pouquinho mais extenso, porque a gente descobriu Pandemia também demora um pouco mais. Não, foi uma questão que a gente teve no endereço da menina. Né? Ela descobriu que a casa dela mudou de número. Só isso. Só e a prefeitura não avisou. Então, a gente voltou, até descobriu e resolveu o problema. A gente demorou um pouquinho mais para ter tudo certinho. Mas, assim, no normal deve demorar uns 2 meses, talvez, 3 no máximo. Entendi.
O nosso durou... A gente fundou em outubro de 2020, a gente conseguiu o alvará definitivo mesmo, foi em junho do outro ano. Maio, não, foi maio. Maio do outro ano, de 2021. Você sentiu que é mais difícil por ser ONG? Porque parece que hoje, assim, em 30 dias você consegue ter um CNPJ, abrir uma empresa. Parece que ONG é mais complexo. Né? A ONG é um pouco mais complexo, porque é isso, você tem que criar outra coisa, que é um processo anterior. Você tem que criar o Estatuto Social. Então, é um texto que vai ditar tudo como a ONG vai funcionar. É a sua referência, né? Então, o que você coloca ali é o que você tem que seguir. Então, por exemplo, se você tem que pensar muito bem antes, né? Porque depois, se você quiser mudar o estatuto, aí é mais custo, com registro de novo. Assembleia e tudo mais. Exatamente. E aquele estatuto, ele dita quais são as atividades que você pode fazer. É toda a gente que faz a redação desse estatuto, mas a gente tem que fazer pensando muito bem em tudo, justamente para evitar ter que mudar depois. Entendi. Por isso, então, aí que entra o quê? O advogado? O advogado. Ele porque uma empresa normal não precisa de estatuto, né? Não. E aí, já uma ONG... E aí tem contrato social e etc e tal. O contrato social da ONG é o estatuto social. Entendi. Entendeu? E aí ele tem isso, todas as atividades, a missão da ONG, como é composto o conselho diretor, como é composto o conselho fiscal, quando que vai ter assembleia, quando que vai ter votação, né, eleição dos membros, o que acontece. Enfim, é a regra que vai ditar o que a ONG pode ou não fazer. Né? E você tem que seguir tudo ali. Então, qualquer coisa que a gente queira fazer hoje, a gente faz o quê? Consulta o estatuto. Lá pode, né? Como é que faz? Então tem que estar tudo ali. Né? Mas aí foi isso, a gente utilizou esse tempo que a gente um pouco mais de folga de tempo, né? Durante a pandemia. Passou por essa parte burocrática, longe das tartarugas. Venceram, né? Porque tá aí o projeto. Exatamente. Deve bater uma saudade danada, imagino também. Esse período de burocracia e ficar longe, né? Deve ter Foi mesmo. A gente, na verdade... A gente fundou um instituto que chama Instituto de Pesquisas Ambientais Litorales. Litorales é um nome que usa científico para, geralmente, espécies que estão na costa, né? Legal. É um dos nomes... tem uma ave, tem um litorális no nome. Nome de espécie mesmo, né? Então, a gente resolveu botar algo que fosse relacionado aos ambientes costeiros mais, né? Então, esse foi o nome da ONG. A gente não fundou... A ideia inicial era transformar o Aruanã numa ONG. Só que a gente pensou, se a gente transformar o Aruanã numa ONG, a gente vai ficar restrito a trabalhar com tartaruga. Então, vamos fazer um instituto, onde a gente põe a possibilidade de trabalhar com vários outros organismos, ambientes, comunidades, entre outros assuntos. E a gente traz o Aruanã para dentro da ONG. E foi o que a gente fez. E uma dúvida, Aruanã é uma tartaruga? Aruanã é outro nome que se dá à tartaruga verde. Então, por isso que a gente batizou o projeto de Projeto Aruanã. E o que? Numa língua indígena? Tupi. Tupi. Isso. Que legal. Isso. Legal. Aí é outro nome que se dá. Também você já tem conhece Aruanã uma peixe, palavra né? em Tupi? Aruanã. Você fala Tupi, fala Aruanã. É isso. Aí foi isso. A partir de 2012, então, a gente realmente começou a trabalhar sobre o nome Projeto Aruanã, ampliou as atividades. Aí a gente criou a parte da educação ambiental um pouco mais forte, né? Material expositivo. Então, as escolas chamavam a gente para ir expor, dar palestra. A gente começou a dar mini-curso. Então, a partir daí, a gente começou a aumentar as nossas que legal. Então, hoje o projeto, ele não é só de monitoramento, ele também trabalha com essa parte de educação ambiental. Isso, a gente tem as nossas ações voltadas para pesquisa científica, educação e sensibilização ambiental e participação em atuação junto à comunidade e criação de políticas públicas. Legal. Então, se tiver um colégio em casa, pode entrar em contato e chamar para vocês irem lá palestrar. Vou deixar o e-mail aqui. contato@projetoaruanã.org.br. Já manda lá. E quem que é interessante, assim... te contactar, porque parece que você começou fazendo monitoramento, né? O projeto começou fazendo monitoramento, aí você hoje já faz, passa uma educação talvez ambiental em torno desses animais, e que tipo de entidade, assim, são mais escolas para fins de educação infantil ou são mais empresas? Não, são para educação. É escola, muito que a gente atua. A gente atua com diversas instituições, outras ONGs, em parceria com a prefeitura, né? A Prefeitura de Niterói, a Secretaria de Meio Ambiente, né? E Recursos Hídricos lá é nossa parceira, a de Maricá também é. Então a gente tem. Eles também têm atividade, né? Às vezes, de eventos que eles fazem, eles chamam a gente para participar. Tem ONGs, tem. Projetos de esporte, né? Clube de canoagem, legal. Surf, que quando faz os eventos chama a gente também para poder botar a nossa tenda e expor o material lá.
E as escolas, assim, elas são um ponto muito forte pra gente, né? Porque a gente leva a atividade desde os pequenininhos até os adolescentes. Então, a gente vai nas escolas, leva a exposição, leva a palestra. E, atualmente, né, agora com a parceria da Petrobras, a gente está com espaço físico, onde a gente montou uma exposição fixa. Lá em Niterói mesmo. Lá na Praia de Itaipu. Que a gente está. Então, assim, agora, além da ida da nossa escola, porque tem muita escola que não tem a possibilidade de pegar os seus alunos e levar até um espaço. Né? Então, a gente se disponibiliza também para levar a gente para as escolas, né? E atender essas solicitações. E, assim, é muito bacana, assim, as crianças a troca, adoram. Né? A gente tem umas devolutivas, assim, que a gente até se emociona, né? Porque as crianças aprendem não só sobre tartaruga marinha, né? A gente aprende sobre o mar, sobre conservação, sobre o meio ambiente, a importância, o que ela pode fazer, qual o papel dela para ajudar nisso tudo, né? Então, elas fazem desenhos, às vezes, né, do que aprendeu, qual a importância e tal, e dá essa devolutiva, a gente, assim, é muito legal. E deixa eu te fazer também uma pergunta aqui. Imagina, né, que você tenha muitos desafios, né, com um projeto que abraça uma causa, né, como tartaruga, e que tem que fazer um monitoramento, e a gente nem imagina, né, o tamanho do mar, ou enfim, das áreas que vocês atuam, assim. Qual você acha que são os maiores desafios, assim, do projeto Aruanã? O maior desafio é a gente conseguir... a gente está... Primeiro, ampliar nossos locais, né? De chegar nesses locais, assim, porque a gente gostaria de estar... esse mês, a gente tem tanta escola que a gente está atendendo, que está chegando no final do ano, o pessoal está correndo, né? E às vezes a gente não consegue atender todas as demandas que a gente consegue, que chega, né, até a gente. Mas a gente tem um desafio que, assim, a gente tem as pessoas que hoje em dia estão mais conscientes, tem uma conscientização ambiental um pouco maior, mas tem outras pessoas que não estão ainda nesse processo, né? E eu sempre falo assim, é muito fácil você convencer ou mostrar ou ensinar uma pessoa que já tem uma consciência ambiental. O difícil é você mudar a consciência de que não tem consciência nenhuma. Por isso que os novinhos fazem mais sentido, né? Porque é mais difícil mudar a consciência das pessoas mais velhas, né? Eu imagino. A opinião coisas mais enraizadas. Mas esse é o desafio, assim, da gente conseguir mudar, sabe? Porque é isso, a criança é o fruto, né? Ela vai crescer já com aquela consciência ali. É mais fácil de conseguir fazer isso desde novinho. Mas os adultos são grandes desafios, né? Esses que ainda não têm essa consciência. Então, quando a gente consegue, né, tocar essas pessoas e tu vê a alteração, né, ou de comportamento, ou de atitudes, de fala, de conhecimento. Às vezes é pura falta de conhecimento mesmo, né? É o local onde ele cresceu, enfim. E às vezes elas até dão dica, né? Eu tava falando com meu primo outro dia, ela falou, pô, minha filha veio falar pra eu não tomar canudinho que vai matar as tartarugas. Né? Então, assim, talvez esse tipo de educação, de trabalho, acaba fazendo acaba refletindo. A criança leva pra dentro de casa também, né? Caraca, não é possível. Mas assim, a gente tenta não... por mais que é isso, a gente acaba focando na criança porque é o futuro, né? Mas a gente tenta também sempre pegar nos adultos, nos mais velhos, né? Esse público que às vezes, dependendo do histórico de vida da pessoa, é um pouco mais difícil de mostrar ali, passar o conhecimento ou de mudar um pouco o pensamento. Então, assim, esse para mim é um dos maiores desafios, né? Que a gente sempre busca, que é conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis, independente de quem seja, onde seja, levar isso daí. Disseminar, né? Por isso que a gente está aqui também no Papo Eco, né? Falando essa informação tem que rolar, né? Exatamente. Pô, tô com uma dúvida aqui. Eu já vi que tartaruga foi amor à primeira vista. Eu já não tenho dúvida. Mas eu fico com uma dúvida assim, existe hoje um papel em que a tartaruga exerce que é mais importante ou talvez a tartaruga tá em maior risco de extinção? Existe uma preocupação maior que a gente tem que ter com a tartaruga? A tartaruga, vou começar do princípio, elas estão aqui, as tartarugas, todas no caso, né, jabuti, cágado, né, elas estão aqui há mais de 300 milhões de anos na Terra. Né, o registro fóssil mais antigo de tartaruga marinha já data de 260 milhões. Um pouquinho mais recente, né? Isso é legal até colocar, que jabuti, cágado... tem uma diferença. Tartaruga mesmo é a marinha, né? As terrestres a gente chama de jabuti. É tudo tartaruga. Cágado tartaruga. Então, isso é importante. Mas, na verdade, é pertencente à ordem Testudines, que a gente fala. Os Testudines são todos aqueles que têm carapaça. Sim. Aí a gente tem os cágados, que são os que vivem tanto no ambiente terrestre, frequentam no ambiente terrestre, quanto água doce, né? E as tartarugas que são as terrestres só, e as marinhas.
Então, assim, esse grupão todo, ele já tem fóssil aí de mais de 300 milhões de anos na Terra. Né? As tartarugas marinhas mesmo, 260. Então a tartaruga é um dinossauro? Conviveram com os dinossauros. Então, assim, a gente fala assim, elas estão na Terra há tanto tempo, conviveram com os dinossauros, passaram por grandes extinções na Terra, sobreviveram, resistiram, e quando a gente chega na era do humano, o que acontece? Elas entram em extinção. Caraca, isso é muito triste. Então a gente... Então tá em extinção a tartaruga. A gente pode dizer assim, que é um animal que corre esse perigo. Corre risco, é ameaçado de extinção. A gente tem para tartarugas marinhas 2 classificações, né? Que é a nível mundial, ou seja, é como se fizesse um somatório das populações mundiais, né? Para fazer essa classificação. Então, no mundo são 7 espécies de tartarugas marinhas. E dessas 7, 6 estão em lista de animais ameaçados de extinção. O outro tem dados insuficientes ainda, né? Por isso que não é que não está, dados insuficientes ainda. Então, estão na lista de animais ameaçados de extinção do mundo, né? Que é a lista da União Internacional para a Conservação da Natureza, que é uma classificação não só tartaruga, né? Como todas as outras espécies, fauna e flora, que eles fazem para verificar como é que está o status de conservação, né? E de ameaça. Aí aqui a gente tem uma classificação brasileira, né? Ou seja, eles pegam a população que ocorre aqui no Atlântico Sul Ocidental, né? Que pega a nossa costa e faz uma avaliação das populações que ocorrem aqui. Para nossas populações aqui, né, das 5 espécies, né, que ocorrem na costa brasileira, né, 2 não ocorrem. A gente teve agora São ainda... 7 no total. 7 no mundo. A gente tem 5 daqui. 5 de 7. Caraca, tem muita espécie. Eu vou até falar que eu sofro um bullying. O pessoal, às vezes, que, por exemplo, trabalha com peixes, assim, que tem um monte de espécies, que eles fazem um mergulho lá, começam a catalogar um monte de espécies. Nossa, como é que vocês decoram isso tudo? Aí eles ficam assim, você que é fácil e só tem 5 espécies? É o bullying interno da biologia. O bullying dos pesquisadores. Eles vão fazendo o senso visual subaquático dos peixes, notando dezenas de espécies. Deve ter tartaruga que a gente ainda não descobriu, ou não? Não, sim. É um animal que fica muito para perto da costa, né? Então, tem uns mais oceânicos, né? Mas não tem um lá na região abissal, não. Uma tartaruga. Então, uma tartaruga com 3 cabeças, vivendo lá embaixo. Então, para a classificação que a gente tem no Atlântico Sul Ocidental, que é a nossa costa aqui, né, dessas 5 espécies, recentemente foi feita uma avaliação nova, agora em 2022, que é uma portaria, né, do Ministério do Meio Ambiente. A gente teve uma boa notícia, que as populações estão se recuperando. E que, inclusive, a tartaruga verde saiu do status de ameaçada de extinção, passando a quase ameaçada. E, apesar dessa mudança, né, dessa recuperação, que a gente fica super feliz que está acontecendo, elas ainda dependem de conservação, porque elas não estão fora do risco, elas estão quase ameaçadas. Ou seja, teve uma recuperação para a tartaruga verde, teve uma recuperação, mas se a gente parar de proteger, elas voltam de novo. Mas o problema é a verde, então, ou em termos de extinção? Não, das 5 espécies, a verde foi a que saiu. A única que saiu, então, ou seja, todas as outras espécies continuam. Elas grande melhoraram, parte, então, sim, tá extinção. recuperaram, mas ainda continuam ameaçadas de extinção. Tá? Para a população aqui, né, do Brasil, essa classificação é a nível mundial toda, né, com exceção de uma. Então, assim, a tartaruga verde saiu aqui porque a gente tem... o Brasil, isso é um outro desafio também, né, dos pesquisadores, e isso é algo que acontece de forma muito bacana no mundo todo. Porque os pesquisadores de tartarugas marinhas do mundo, a gente precisa unir esforço. Por quê? Porque a tartaruga que está no Brasil, ela não fica no Brasil muitas vezes. Ela sai, ela vai para o Caribe, ela vai para a Argentina, ela vai para o Uruguai, ela atravessa o Atlântico, vai para a África. Caraca, incrível. Então, mas assim, ela não é... Não, ela fica, acho que até... Vou explicar o ciclo de vida. Vou explicar o ciclo de vida. Em alguma parte da vida ela vai dar uma volta, tipo assim, não, um ano lembra sabático. daquele Procurando Nemo, que ela pega aquela corrente assim, né? Isso, né? Isso aí. Lembro disso. O ciclo de vida da tartaruga, né? De modo geral, que a gente tem umas diferenças entre espécies, mas de modo geral é assim, ó. A mamãe tartaruga, né, foi lá, a fêmea, botou os ovos na areia. Ela só coloca os ovos e vai embora, né? Ela larga os filhotinhos lá. Sim. Então, assim, não tem cuidado parental. Então, que isso, gente. Então já começa mamãe tartaruga. Pelo amor de Deus. Então, assim, a cada ninho, elas colocam em torno de 120 ovos. Caramba, só que 120 ovos sem cuidado parental. Então, cada tartaruga, 120 ovos. Não, isso um ninho, né? Porque numa temporada reprodutiva ela põe em torno de 800 ovos, mais ou menos.
porque ela sobe mais uma vez para fazer o ninho, né? Mas aí nascem 800. É isso que é o não, problema. às vezes no ninho sempre tem um ovo que não vinga, tem um filhotinho que não consegue sair do ninho. Sério? Que não então, consegue grande chegar, parte né? lá. Que não consegue chegar na água. Então, assim, nasce, vamos dizer assim, dos 120 ovos, já uns 10, 15 ovos não vingaram, que a gente chama de ovo gorado, né? Que, enfim, aconteceu uma coisa no ovo, não desenvolveu o embrião ali e não deu tartaruga. Mas calma aí, uma tartaruga, então, consegue fazer uma fêmea numa ninhada. Em uma temporada reprodutiva, que dura em torno de uns 6 meses, vai geralmente de setembro até março, elas colocam uma fêmea, em torno de 800 ovos. Que 800. Isso, gente. Não, mas calma aí, então, o ser humano ele tá colocando, né? Um a cada 9 meses. Ela tá colocando 800 e ainda assim a gente tá conseguindo... Mas aí por tem isso que aí vem os desafios, né? Porque aí começa. Nasceu o ninho, os filhotes já nascem sozinhos. Então, eles nascem todos no mesmo... O que determina o sexo do filhote é a temperatura da areia. Olha. Então, por isso que a gente não tem desova ocorrendo em lugares frios, porque não é vantajoso para a espécie. Porque quanto mais quente a temperatura, mais fêmeas. Quanto mais frio, mais machos. Para uma população mais interessante ter uma proporção de duas fêmeas para um macho do que ser o contrário, por exemplo. Girl power. Como que a temperatura da areia influencia no sexo da tartaruga? É uma enzima que com a temperatura ela dá uma outra uma enzima para poder aí faz a mudança lá da alteração do gene. Tipo, vai para XX, várias XY. Um negócio assim? Para os leigos, assim. Mas assim, ele tá lá com um XX, sei lá, aí aumentou a temperatura. Não é XX, não é XY, não é humano, assim. Não é tartaruga. É uma enzima que faz com que seja produzido, dependendo da temperatura, ou hormônio feminino ou hormônio masculino. Entendi. E aí, dependendo do hormônio que for produzido, vai dar o macho ou fêmea. Influencia na produção do hormônio, que aí vai influenciar. Vai influenciar se vai ser macho ou fêmea. Então, assim, a temperatura que a gente chama que é ideal é 29 graus no local. Então, já num ninho que tem uma altura, né, ela enterra os ovos, já ali já tem uma diferença. Porque os ovos que estão mais embaixo são mais frios, os que estão mais em cima, perto do sol, né, da areia, já são mais quentes. Fora a temperatura ambiente, né, que também tem que ser quentinho. Então, por isso que no Brasil, o limite mais ao sul de desova de tartaruga marinha é o norte do estado do Rio de Janeiro. Não tem para baixo. Entendi. Porque já começa a ser uma região fria. Entendeu? E depois do Rio tem ainda lá pra cima? Aí tem Espírito Santo, Nordeste, região Norte também frio, tem. Né? O problema é o frio, justamente por isso. E lá no frio não nascem vários do mesmo sexo, não? Então, isso é uma das questões. A outra questão é que demora muito, aumenta muito o tempo de incubação, porque o calor faz os ovos, o embrião se desenvolver, né? Como se fosse o sol é a chocadeira, né? Digamos assim. Entendi. Então, a temperatura ali quentinha vai fazer com que os embriões se desenvolvam saudavelmente, né? E ela sabidamente já vai para esses locais. Né? Então, assim, numa temperatura... Por exemplo, a gente tem de vez em quando os registros de ninho aqui no Rio de Janeiro. Não é local de desova aqui de tartaruga, mas às vezes, é uma fêmea que está saindo da área de desova, sobrou uns ovos ali ainda. Aí escolhe um local qualquer no seu trajeto de volta para uma área de alimentação e põe ali o ninho. É um ninho, né? A gente teve uns eventos aí de 2016, 17, 18... 19. Foram 4 anos seguidos que a gente teve um ninho de tartaruga marinha a cada ano. Aí foi um no Rio, dois em Maricá, teve um em Itaipu, na praia de Itaipu teve. E como é que vocês identificam, né? Tipo, o quê? Que tem um ninho? Se as pessoas verem a fêmea na areia, vê a fêmea sabe que já tem sabe que tá o ninho. Mas se não, foi o caso do ninho da praia de Itaipu. Ninguém viu fêmea subindo, só ninguém viu nada. Nem saindo os filhotes. Elas fazem um rastro característico também na areia, mas só vai saber que é o rastro tartaruga quem entende de tartaruga. Com certeza. Então, esse que teve na praia de Itaipu, que foi 2016 para 2017, ninguém soube. A gente só soube... as tartaruguinhas saindo. Um dia, 6 horas da manhã, um outro parceiro nosso lá, que é o pescador também, o Marcos Tripa, filho dele, começou a ligar para mim incessantemente de manhã. Zara, para nascer tartaruga, que o quê? Eu nunca saí tão rápido na minha vida de casa, eu nunca cheguei tão rápido na praia de Itaipu, né? Eu não acredito, nascendo tartaruga na praia de Itaipu, sabe? Mas das 120, né, da ninhada,
Acontece ali que você falou, 20 nascem ali com problema às vezes os 15 ovos ali já não desenvolvem, aí elas nascem todas juntas para ter facilitação social, ou seja, um filhote vai subindo no outro para conseguir sair todo mundo, senão não sai. Aí tem aquele que já é uma seleção natural, né, que é mais fraquinho, que não desenvolveu direito, que não vai conseguir fazer esse processo de saída do ninho, aí já morre dentro do ninho mesmo. E aí, quando começa a caminhar da areia para o mar, já vem os predadores, aí vem ave, até formiga. Ela junta um monte, isso, assim, pega gente? o filhote e leva. Que loucura. Formiga, ave, cachorro pode pegar. Enfim, tem uma série de... né, elas são pequenininhas, são muito mais vulneráveis. O mundo então já morre perigoso, ali né? um monte. Assim. E aí, mais ou menos, quantos % chega? Existe uma estimativa que é bem assim... não é nada muito comprovado, né? Mas é uma estimativa aí que de cada 800 a 1.000 filhotes que nascem, 1 a 2 só que chegam à idade adulta. Isso, muito bem. Né? Então, são 25. Aí, quando elas entram no mar... E o maior responsável por esses filhotes ficarem no meio do caminho seria o quê? Mais o predador, mais a ação humana ou é natural dos mesmo? Filhotinhos? Só chega 1 ou 2, né? Não, aí mais hoje em dia pela atuação mesmo, impacto humano. Homem. Né? Impacto humano. Então a gente consegue melhorar essa taxa, vamos dizer assim, se a gente simplesmente talvez tiver atitude sim, diferente. com certeza, com certeza. Tanto que a gente está tendo hoje, né, o Projeto Amar tem 43, não lembro agora, 45 anos no Brasil de atuação, né? E quando eles começaram a atuar no Brasil, né, eles só tiveram o primeiro retorno, né, de um indivíduo de um filhote que eles protegeram 30 anos depois, né? Então, assim, eu lembro que quando eles fizeram 30 anos de Projeto Amar, né, eles fizeram aquela comemoração de que a gente está hoje recebendo resultado de uma proteção de 30 anos atrás, que começou 30 anos atrás, porque aqueles filhotes estão chegando na idade adulta agora. E o Tamar até pode ser, né? Se a gente, né, que é o ser humano, a gente ajuda, eu sei, né, a acabar, né, e tá levando aí a tartaruga à extinção. Mas se a gente ajuda elas a chegarem todas ali no mar, sabe? Dos 120, a gente dá aquele apoio, tipo, não vamos deixar nenhum cachorro pegar, não vamos deixar... Isso é uma medida Isso aí também mesmo... ajuda realmente também a aumentar essa taxa, isso, né? Já favorece. Em muitos locais, em áreas de desova, onde tem monitoramento, né, das desovas em si, são várias medidas que são feitas para conseguir proteger esses ninhos, né? É assim, a iluminação, porque a iluminação afeta muito tanto a tartaruga fêmea na areia, que ela se desorienta com a luz, quanto os filhotes. Porque os filhotes, eles geralmente nascem à noite, para evitar o sol, e porque eles seguiam para o mar com a luz. O mar é sempre mais claro do que a terra. Né? Por mais que não tenha lua nem nada, é sempre mais claro o mar. Então, eles sabem exatamente que tem que ir para lá, né, para o mar. E aí, quando tem um foco de luz, quiosque, casa, seja o que for o prédio, eles vão completamente em direção à luz. E ficam lá embaixo da luz. Aí, eles têm aquela energia guardada quando eles nascem para conseguir o quê? Sair do ninho, correr a areia. Aí, quando eles chegam no mar, eles começam a natação frenética para ir para alto mar. Eles gastam toda a energia deles aonde? Na terra, né? Se desorientando ali. E aí já reduz muito a possibilidade desses filhotes sobreviverem, que eles já estão cansados, já gastaram a energia que eles eram para estar gastando no mar. Né? Então, a iluminação artificial na praia é uma ameaça. A presença de cachorro, né? Animais que são introduzidos pelo homem na praia também, eles às vezes matam as fêmeas. São umas fotos bem até feias assim, de ver, né? Porque eles mordem aqui assim nelas, eles fazem uns buracos gigantescos. As tartarugas mães, as né? fêmeas, as mães que vêm atacam elas na praia. Que é pior ainda, porque ela já está na fase adulta, né? Com quantos anos, mais ou menos, a tartaruga ela vai botar um ninho ali? Então, 25 a 30 anos. 25 a 30, no 25. Isso. Ela demora 25 anos para reproduzir. Caramba, é tempo pra caramba. Então, aí depois que chega no mar... Com o ser humano também. Os filhotinhos chegaram lá no mar... É tipo um desafio danado para sobreviver, né? Assim, meu irmão, agora vai. Chegou no mar, foi a primeira etapa. Ela já chega e acabou, calma aí. E aí, o que agora rola depois disso? Aí chegou no mar, chegamos no mar, né? Agora vamos fazer o quê? Vamos ter que comer, né? Aí o mar, assim, elas vão para alto mar. E a mãe não tá ali mais? Não tá mais, não tá. Eles têm que se virar sozinhos. E aí começa a outra fase também, né? Porque como eles são muito pequenininhos, né? Os filhotes, aí você tem mais predador. Peixe grande, dourado, tubarão, enfim, peixes maiores, né? Que a tartaruga come tartaruga. Sim. Foram os peixes carnívoros. Então já tem os predadores no mar. Além disso, eles têm que conseguir se alimentar. E em alto mar, né? O recurso alimentar é baixo.
Porque uma coisa na costa, que você tem alga, tem, né, um monte de coisa pra comer. E é desse tamanho. Então ele começa a comer o que vê flutuando, uma alguinha flutuante, alguma coisa assim. Um plástico, né? Aí plástico, que entra esse esquema. exatamente. Né? Aí já eles tá começam outro a comer. Desafio. É diferenciar Existem, algas de plástico. Né? Não diferencia, né? Eles comem mesmo. Então... Isso talvez, assim, também, você acha, a questão, assim, dessa poluição marinha pode ser um motivo para esse grau de mortalidade mais avançado? Sim, hoje a poluição marinha, principalmente pelo lixo, também já está sendo apontado como uma das causas de ameaça, não só a tartaruga marinha, né? Como a outros organismos também. Então não é a pesca em si, né? O pessoal não está pescando muito tartaruga, é mais o lixo que a gente já gerou que provavelmente está... Não, hoje a pesca ainda é considerada como a maior ameaça mesmo. A pesca predatória, a pesca irregular, a captura acidental, né? Então se trabalha em pescas que são regulares, tudo, né? Que é permitido fazer esse trabalho no sentido de reduzir essa captura, né? O máximo possível. Mas a pesca ainda é considerada como a maior ameaça. E o lixo está vindo aí agora também como um grande vilão. O que acontece muitas vezes... Esses dados de ingestão, né, de lixo ou emaranhamento no lixo, às vezes é um pouco camuflado com outras questões, porque o lixo ele demora um tempo para levar a tartaruga a óbito, porque ela pode, ela vai comendo e aí ela pode começar a se entupir, né, e aí causa o que a gente chama de fecalomas, que são os bolos no intestino que junta fezes com lixo e entope mesmo, né, a partir daí ela para de comer e ela começa a definhar. Isso é um processo que demora. Né? Então, muitas vezes o que acontece? O bicho está comendo lixo, mas às vezes nesse processo de entrar até chegar ao óbito por causa do lixo, às vezes ela morre por outro motivo. Porque foi pego na pesca, foi atropelada ou por algum outro motivo. Então, assim, acaba que as informações, né, os dados com a questão do lixo ainda é um pouco subestimado por conta disso. Porque às vezes ele sofre um outro acidente antes. Mas... Em forma de falar. Sim, pode sofrer, exatamente, pode sofrer alguma coisa. Pô, eu já vi uma foto, tipo, uma vez, eu não sei se é algo real ou não, que assim, eles abriram um pássaro, né? E aí abriram o estômago dele e tal, e tava cheio de plástico, cara. Sim, cheio de tudo, assim, tipo assim, tampinha, coisa de doido, assim. Isso ocorre, você já abriu alguma tartaruga? Já encontrou? Morta, sim. Hoje em dia, assim, é muito difícil você não encontrar algum resíduo dentro da tartaruga. Né? Por menor que seja, um pedacinho de linha, um pedacinho de plástico, aquele que às vezes não vai nem fazer mal, vai passar direto. Mas assim, é muito difícil você encontrar uma tartaruga que às vezes encontrou morta para fazer necrópsia, né? E abre a parte gastrointestinal e não ter nada de lixo. Assim. É tipo, caraca, é quase normal ter. Aí depende também da área, né? Onde você encontrou esse animal. Então, assim... às vezes em regiões que é um pouco mais conservada, preservada, como a tartaruga verde, né, que é a que a gente abre, a mais costeira, né, então tem esses dados maiores com relação à interação com o lixo. Dependendo da região onde ela está, se encontra menos ou mais ou não encontra. Mas hoje em dia está assim, muito comum. Certo, não digo porque a gente chega a encontrar animais que não tem alguma coisa. Mas assim, está sendo muito comum a gente abrir uma tartaruga, fazer necrópsia e encontrar lixo. Sim, inclusive nossa exposição, nosso material, a gente tem vários saquinhos, né? Cada saquinho é uma tartaruga que foi encontrada morta. Com lixo. Então, assim, elas comem plástico. O mais encontrado é o plástico flexível, seguido por plástico rígido, aí depois é linha, nylon, corda. Balão rede de pesca, né? Que vem balão de rede de criança comem, assim, a gente tem alguns assim, né, indivíduos que comeram balão, a gente deve falar. E canudo também, esse negócio de bituca, de cigarro e tal. Bituca... É que bituca acho que fica até mais... acha, mas a bituca fica mais também na... Mas acha, assim, no nosso material até que a gente não tem, acho que bituca. É mais plástico, assim, tipo mas encontra bituca também. E você já trabalhou também, né, com essa parte de resgate desses animais marinhos. Queria que você contasse um pouquinho pra gente também. Você já encontrou alguma tartaruga ou, enfim, algum outro animal também que vocês conseguiram recuperar e depois até devolver para a natureza? Tem algum caso legal, assim, uma história que você acha que vale a pena contar aqui para a galera que está assistindo? Eu já trabalhei num outro projeto, né, que é o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. Né? É uma condicionante ambiental que o IBAMA exige a Petrobras para poder explorar a Bacia de Santos. Então, eles têm um programa que faz o monitoramento de encalhes de tetrápodes marinhos, que são os 4
Traduzindo. Traduzindo são as 4 patas, né? Que se apoiam em 4 patas. Sim. No caso da tartaruga nadadeira, por exemplo. Então, envolve aves marinhas, né? Que tem as asas. Os cetáceos, que são baleias e golfinhos, tá? E as tartarugas marinhas. Então, aves marinhas é esse que é o monitoramento. Então, foram 3 anos, né? Trabalhando com esses animais. As aves marinhas, aqui, por exemplo, a gente tem a fragata, que é muito comum, a gente chama de pirata do mar, né? Na ponte, a gente vê um monte voando, a ponte Rio-Niterói. Sim. Então, ali são as fragatas, né? Tem o motobá, que é um outro também típico marinho, o biguá, que a gente chama de pato pretinho, parece um patinho, assim, com canadã. Tem outras aves oceânicas também, que é mais difícil ver na costa. Mas, por exemplo, a fragata, sabe qual foi o maior problema com ela, de interação com atividades humanas? Linha de pipa, com cerol. Chegava um monte de animal com a asa cortada. E muitos não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não vai conseguir voar. Rompeu o tendão, o bicho não voa mais ali. Dependendo do... Só se for bem na hora, assim, que você vê o acidente, aí eles ainda conseguem fazer lá a cirurgia e a recuperação. Aí tem que sacrificar. E aí bota o que não? Para zoológico, não? Às vezes sim, tenta dar saída para alguns zoológicos, às vezes, dependendo do caso, é eutanásia. Não tem o que fazer, assim. É uma decisão muito difícil para os veterinários, né? Mas que é preciso ser tomada muitas vezes. Então, para a fragata, muita interação com linha de chegava férias, então, cara, quando as crianças estão soltando, o número de casos aumentava bastante. Tartaruga marinha, a gente via muito... elas acabam chegando num estágio de decomposição muito grande, né? Já muito podre, assim. Tá mais difícil você conseguir identificar a causa-morte, a não ser que ela seja parente. Você vê um corte no casco e você sabe que foi atropelado por embarcação. Então, acaba que a maioria, às vezes, você não consegue fechar uma causa-morte. Mas dentre aqueles que se fecha a causa-mortes, aí entra interação com pesca, atropelamento por embarcação. Então, tartaruga é mais difícil de recuperar e devolver, assim, não existe caso, tudo depende do estado que ela chega, né? Às vezes o animal chega muito debilitado, já definhando, muito magro. Aí é difícil, às vezes, você conseguir reverter o quadro, né, daquele animal. É muito sensível. Então, as aves também são bastante sensíveis. Então... Mas, assim, tem vários casos de reabilitação, assim, com certeza, né? De soltura, né, de volta do animal. Eu tenho até um, que aí junto o Projeto Aruanã com o projeto de monitoramento de prática. Eu estava trabalhando nesse projeto ao mesmo tempo que estava no Aruanã. No Aruanã estou há mais de 10 anos, né? Durante uma das atividades de captura intencional que a gente faz lá na Praia de Itaipu, né? A gente... encontrou uma tartaruga que ela estava expelindo um pouco de sangue pela boca. A gente não sabia por quê, a gente preferiu encaminhar para a reabilitação. E aí a gente caminhou para o projeto, esse outro projeto, né, que eu também trabalhei, que aí tem uma base lá num centro de reabilitação em Araruama. E aí chegou lá, eles verificaram também que tinha uma outra questão na nadadeira e tal, tipo um abscesso, alguma coisa assim, que eles tiveram que tratar, não conseguiu tratar, e tiveram que amputar a nadadeira. E aí eles devolveram, recuperou toda a nadadeira, recuperou o animal, né, verificou tudo bonitinho, tudo pronto para ser devolvido no mar. Aí eles devolveram lá mesmo em Praia Seca, em Saquarema, né? Praia Seca? Araruama. Araruama. Eles devolveram o animal para a praia lá mesmo, em Araruama. E aí, beleza, devolveram o animal lá, né? Eu não lembro exatamente agora quanto tempo depois, mas o animal não voltou para Itaipu? Voltou. Caramba, cara. E tá morando lá, a gente já pegou mais de uma vez. Sério? Caraca. Ele lembrou onde morava. E voltou pra lá. Por mais que tenha solto lá em Araruama, Caraca, ele voltou pra Itaipu e tá morando lá, porque a gente já pegou mais de uma vez de novo. Legal, né? Doido. Mas aí eu tô lembrando agora do pessoal que viaja, né? Tem umas tartarugas que viajam, tirou ano sabático, vai pra lá. Porque ficou faltando a ano parte do ciclo de sabático, vida. Então, como é que é esse esquema? Tipo assim, eles vão, viajam, pega ali a corrente e tal. Isso. Aí a próxima etapa do ciclo de vida que a gente parou lá nos filhotes no alto mar comendo plástico, né? É verdade, é verdade. Aí eles passam nesse alto mar aí em torno dos 5 anos, crescendo, né? Até atingir mais ou menos os 30 centímetros, assim, de casco. Pequenininho assim. E cada uma para um lado, né? Ou os filhotes ficam juntos? Não. Eles, por exemplo, se eles nascem aqui na Praia de Itaipu, que a gente tem estudo genético das tartarugas lá, tem tartaruga que vem do Caribe, tartaruga que veio da população do Brasil que desova em ilhas oceânicas, Fernando de Noronha, Todas as Rocas e Ilha da Trindade, tartaruga verde. Que show. Da Ilha de Ascensão, que é no meio do Atlântico.
Cheio de tartaruga gringa, então. É o que acontece. Imigrantes. Exatamente. E o mais interessante, assim, eles vêm pra cá, mas depois eles voltam, né? Eles têm a filopatria, que a gente chama. Ou seja, se a tartaruga nasceu na Ilha de Ascensão, ela ganha alto mar quando nasce, viaja quilômetros e quilômetros, vai para outro país, vai para outro continente, muitas vezes. Aí, nesses locais, que são as áreas de alimentação, ela passa a sua fase juvenil, que aí passou da fase de filhote e entrou na fase juvenil agora. Né? Longe de onde ela nasceu. Longe de onde ela nasceu, isso. E aí elas ficam nessa área que elas elegem ali para se alimentar, desenvolver, crescer, aí vão ganhando tamanho, peso, tudo. Aí quando chegam lá para perto da idade adulta, 25 anos depois, elas, tá na hora de voltar. Aí elas começam a pegar o caminho de retorno e voltam para sua população de origem, para se reproduzir e continuar essa população. Louco, igual o ser humano, de certa forma. Vai embora e tal, e tá crescendo e volta. Vai fazer intercâmbio. Faz intercâmbio, às vezes não, né? Tal. Mas assim, ele vai sozinho com os filhotes. Eu tô com uma preocupação danada, que ela tá sozinha, a mãe já não tá lá. E aí, os irmãos estão juntos ou não? É cada um por si. Assim, na biologia, né, a gente chama... Tem dois tipos, né? Que são os que têm cuidado parental e os que não têm. Os que têm cuidado parental, as espécies, né, que cuidam do seu prole, o que acontece? Geralmente tem o quê? 1, 2 filhotes, porque demanda muito da mãe. Né? Ela tem que cuidar ali do filhotinho. Às vezes até acontece de nascer mais filhote, ela escolher os... Qual que ela vai querer. Tem que escolher, né? O mais fraquinho acaba deixando pra morrer. Isso acontece em algumas espécies, né? Patinho feio. Aquelas espécies que não têm cuidado parental, já tem que colocar um monte mesmo de ovo, porque sabe que daqueles montes ali sem cuidado parental, a chance de sobrevivência é muito baixa. Então bota um monte, todas as espécies que colocam muitos ovos são aqueles, geralmente ter filho é fácil, quero ver criar, né? Que não tem cuidado parental, entendeu? E aí larga os bichinhos lá, né? Nasce, eles vão se virar sozinhos para chegar na sua idade adulta. Caramba. E aí tem uma mortalidade naturalmente muito grande. E por causa da tartaruga marinha, a gente agora tem a mortalidade influenciada pela ação humana. Né? Que aí é desenvolvimento costeiro, o sombreamento da praia em locais de desova é uma ameaça, porque aí sombreia a praia e aí se altera completamente a fisiologia de machos e fêmeas, né? Não tem o calor Não tem o calor. Aí a pesca, né, que é considerada como uma das maiores ameaças, a poluição marinha, não só por detritos, né, que é o lixo, mas também poluição química, qualidade da água. Tipo óleo, né, também é uma outra ameaça. Legal. E a tartaruga fêmea não fica junto com o macho, não? Não, só se encontram no momento da reprodução. Só cruzam e aí vai cada um para um lado. Na reprodução, porque eles realmente se encontram e aí... Tem umas imagens muito engraçadas, assim, curiosas, muito bacanas, né? Que a gente fala do trenzinho da tartaruga, né? Porque é uma tartaruga em cima da outra. Eu já vi em zoológico, eu já trabalhei até no Bioparque há um tempo. E ficam vários cágados, né? Eram vários cágados em cima do outro. Eles tentam, mas não conseguem nada, eles só o primeiro, mas né? Mas é o quê? Uma suruba generalizada? Uma suruba. Aí o que consegue, né? O que acontece? O macho que consegue pegar a fêmea primeiro, né? Aliás, a diferenciação sexual para a tartaruga marinha é diferente, por exemplo, do jabuti. Que o jabuti tem aquele negócio de ser o côncavo é o macho, né? Que ele encaixa na fêmea. Legal. E a fêmea é o retinho do plastrão, né? Que eles chamam, que é a parte da barriga. Papai do céu pensou em tudo, né? A tartaruga marinha não tem isso. Quase tudo. Quase tudo. Como é que é o dela? Nesse caso, Deus pensou muito na fêmea, né? Porque o macho, ele tem uma unha da frente que é muito maior do que a da fêmea, curvada assim para baixo. É uma unhona mesmo, assim, curvada para baixo, pontuda. E ele usa para agarrar a fêmea. Então ele fura a fêmea no momento da reprodução aqui, no ombro dela, né? Conseguir agarrar ela. E aí ele vai, introduz o pênis na cloaca da tartaruga, conseguiu, beleza, maravilha. Agora ele tá ali no momento da cópula, né? E aí aquele momento da cópula que ele conseguiu, enfim... Aí ele fica à mercê da fêmea, porque ele só respira quando a fêmea vai respirar. Ele não pode sair dali, né? Então ele... É um lance meio sadomasoquista. Aí ela fica lá com o macho em cima, carregando o macho, nadando, e o macho em cima, tendo que levar o macho para respirar. Ninguém merece. Na verdade, ela não leva o macho para respirar. Ele só respira na hora que ela vai respirar, né? Ele vai para a superfície. E aí, às vezes, o que acontece? O macho sobe em cima do outro macho, que sobe em cima do outro macho...
que fica tentando, aí vai o outro lá e morde o Caraca, macho. Tipo, entra na fila, meu irmão. Já tô aqui há mais tempo. Vai. O macho ele pode E ele copular com pode várias desistir fêmeas. também, porque ele precisa respirar, eventualmente, né? Tipo Mas aí a natureza dá o seu jeito, né? ele faz de tudo ali pra aguenta a conseguir o respiração, negócio, né? ali. Faz sacrifícios. Caraca, pra conseguir. maneiro saber isso aí, né? Mas as imagens são muito legais, assim, numa área de reprodução de tartaruga. E aí, sim, o macho copula com várias fêmeas e a fêmea também pode copular com vários machos na mesma temporada reprodutiva. Então, ela pode ter filhotes de vários machos diferentes. Legal. Né? Então, e aí é isso. Aí... E ela pode ter filhote quantas vezes ela quiser ou tem um limite? Não, ali? ela tem, na verdade, um intervalo que chama, né? Que também depende da espécie, mas geralmente é 1 a 2 anos. Ou seja, a fêmea que desovou esse ano, ano que vem ela não está desovando de novo, ela vai desovar no outro. Então tem um intervalo aí. Tem, pelo visto, bastante, né? Elas vivem em torno de 80 anos, mais ou menos, né? As tartarugas. Pô, e a abelha? E a abelha? A abelha, você vai fazer uma referência. Mas, assim, a abelha tem um papel, né? De, ir lá, né, polinizar, buscar o pólen e tal. Assim, um papel bem específico na natureza, né? A tartaruga, ela chega a cumprir algum papel, assim, pro todo? Sim. Primeira coisa que a gente coloca quando pergunta, porque isso é uma pergunta muito recorrente, inclusive, pra gente. Qual a importância da tartaruga, né? Para que elas servem? Fala assim. Aí a gente já começa a responder essa pergunta falando assim, olha, primeiro assim, as tartarugas não precisam servir para alguma coisa, ela tem o seu valor de existência. Ele é um ser humano. É um ser vivo como nós, então eles têm o direito de existir aqui na Terra, já que eles estão aqui, assim como nós temos também o direito, já que estamos aqui. Então a gente já inclui aquela... Porque às vezes tem muitas pessoas, né, que tem essa ideia de que tem que ter serventia, principalmente pro homem também, né? Qual a serventia pro homem? Mas tem que ter alguma serventia. Mas, assim, é óbvio que a tartaruga marinha, ela desenvolve seus papéis ecológicos na natureza. Então, ela tem interação com outros organismos. Ela serve de moradia para outros organismos, né, que se fixam nelas, né, que não causa mal nenhum. São os epibiontes, que a gente chama. São os organismos que vivem sob outros e não causam mal nenhum. Eles só estão ali, vivendo, tipo craca. E é o parasita, esse aí, não? Não, porque porque ele não se alimenta de nada da tartaruga. Ele só tá morando em cima. Entendi. Entendeu? É a casinha ali mesmo. Isso, ele se fixa ali em cima, alga no casco da tartaruga, né? Tá ali, se fixou no casco, tá morando ali, não causa mal nenhum. Ele já é um meio de transporte para uma galera. Isso, então. meio de transporte para uma galera. Além disso, fornece comida para uma galera também, que são os peixes, né? Os peixes... É uma relação ecológica muito legal também. Tem os peixes que são limpadores. Então, eles desenvolvem papéis mesmo de limpadores em outros organismos. Então, a tartaruga, inclusive, tem um comportamento, né, que ela mostra para os peixes que ela sabe que são limpadores. Né? Aí ela para ou no fundo, que ela dá uma... como se fosse descansar, né? Ou então ela para na coluna d'água, assim, bem largadona, sabe? Com as nadadeiras para baixo, assim, paradona. Aí os peixes já... Opa! Tá na hora de limpar a tartaruga. Vamos lá. Caraca, aí a natureza é incrível. É incrível mesmo. Aí eles começam lá a limpar. Mutualismo, né? Isso. Que aí ambos se beneficiam, tá vendo? Biologia. Tá Quando faltou a aula de biologia. Cooperação também, eu lembro disso. Que isso? Tá fazendo Você não estudou, não. Você não estudou, não. Eu estudei. Orgulho, sou professora também, né? De ciência biológica. Orgulho da professora. Você deu aula pra ela escondida. Eu lembro daquele que era o peixe piloto, aquele exemplo clássico, né? Acho que é no tubarão, né? Das rêmoras também. Caraca, aí, tá vendo? Que isso, só não lembrava. Tartaruga não sabia, não. Legal. Ali, as gemas, na verdade, nem não traz muito benefício ali pros tubarões. Acho que ela só pega o restinho. Na verdade, esse não é protocoperação, não. Tá vendo? Não estudei tão bem. Aproveita para tirar as dúvidas. Mas aqui, transporte, alimentação. Alimentação para outros organismos. Elas podem ser, inclusive, aí já é uma serventia até para o ser humano, né? Que são sentinelas ambientais. O que são isso? O que é isso? Elas podem serem indicadoras de qualidade ambiental. Por quê? Principalmente a tartaruga verde, que é a mais costeira, né? Tá mais perto da costa, ela entra em Bahia. Então, ela fica em locais que são muito poluídos, muitas vezes. Na Baía de Guanabara, a gente tem tartaruga pra caramba. E aí, o que acontece? Tem uma doença que acomete principalmente a tartaruga verde, que chama fibropapilomatose, é o nome dela. E é uma doença causada por um tipo de herpes vírus, parecido com o herpes vírus humano, né? Sim. Mas é outro tipo, né? Não passa para o humano nem nada disso.
E assim como o nosso herpes vírus, né? Quem tem herpes sabe como é que é, né? Dá quando? Tá estressado, tá com a imunidade baixa ou pegou muito sol. Aí o herpes aparece, né? E para a tartaruga é parecido, né? Se ela tá imunossuprimida, o vírus começa a manifestar. E aí na tartaruga se manifesta em forma de tumores, que podem ser externos ou podem ser internos também, nos órgãos. Quando é interno é mais grave um pouco, né? Porque aí pode dar debilidade nos órgãos, até levar a óbito. E externo, aí depende muito do tamanho, né? Se é um tumor menorzinho e tal, ela consegue conviver ali de boa, né? Se é um tumor muito grande, aí já começa a atrapalhar a mobilidade, agarrar em coisas, dar muito no olho, então pode tampar a visão. Né? E é uma doença que está muito associada à poluição marinha. Ou seja, em locais onde a poluição ela é maior, né? A prevalência de fibropapilomatose ela é maior também. Né? Tem vários estudos que já demonstraram isso. A gente aqui também do Projeto Aruanã já fez vários estudos com a incidência de fibro na Praia de Itaipu, principalmente, né? Ali a gente tem uma prevalência também um pouco alta, mas são tumores externos e que ali elas são muito gordinhas, né? A gente fala que elas são super... E elas crescem muito rápido, que a gente fez a taxa de crescimento delas ali. E a gente comparou com outras taxas de crescimento no mundo, assim, elas crescem muita coisa, assim, rápido, né? Porque é mais rico ali, tem mais comida. Possivelmente elas têm fartura de alimento, tem o peixe, né? Então elas têm uma taxa de crescimento alta ali para a Praia de Itaipu. E você vê, elas são gordinhas mesmo, elas chegam gordinhas. Tá gordinha, tá na hora de emagrecer, para de comer. Você já chega lá e já sabe onde ela tá também, né? Tipo assim, algumas. O Itaipu? Elas ficam na beira da praia. Você não precisa nem mais, né, fazer aquele... Não, a gente precisa pegar, porque aí, porque a gente faz a medição. Aí lá a gente faz a marcação com grampo metálico, que é cedido pelo Tamar e Semibio. Né? Então eles têm uma numeração que é única para o Brasil inteiro, então eles que cedem para todos os projetos. E a gente insere essa informação num banco de dados nacional também. Então a gente marca esses indivíduos lá, um grampo em cada nadadeira e tem uma numeração específica. Então, se a tartaruga sair da Praia de Itaipu e for para outro local, a pessoa encontrar alguma coisa... Aí já vai saber que... Já sabe que... Aí reporta ao banco do Tamar, né? E aí o Tamar informa para os projetos. Encontraram a tartaruga que vocês marcaram, tal lugar, não é morta ou viva, não sei. Aí eles fazem todo esse monitoramento. Ou em outro país, né? Que às vezes também acontece. Sair daqui e ser encontrado em outro país. Pô, eu tava viajando aqui no negócio. Eu tava vendo uma notícia que pela primeira vez o pessoal descobriu que o polvo, né? Tava brigando com outro polvo, tacando pedra debaixo do oceano. E eu vi essa reportagem assim, cara, me chamou a atenção pra caramba. Sabe se isso é verdade? Se assim, tem algum comportamento que foi descoberto da tartaruga há pouco tempo, assim, que a gente não sabia? Fala, cara, a tartaruga ainda faz isso aqui. Tem um que é até associado à questão da poluição, que é mais ou menos recente, né? Que foi um estudo que fizeram para ver se elas têm preferência por comer plástico. Né? Ou seja, assim, você disponibiliza o alimento e o plástico. Ela tem preferência por algo ou vai no plástico? Pra ver se não é só mero acaso, né? Tipo, tá aqui e comi. Achou que era, como é que é, água viva. Ou seja, se ela realmente escolhe. E aí viram que ela tem uma certa preferência. Pelo plástico? Por causa de um biofilme que dá no plástico, né, quando ele começa a ficar na água, né? De bactérias ali e tal. Musgo. E elas... É tudo pelo odor, né? Elas sentem o cheiro. Então eles botaram uns indivíduos nos tanques para fazer o teste, e aí verificaram se ela ia num, no outro ali, e verificaram que elas gostam de comer aquele plástico que tem um biofilme ali neles. É coisa que a gente tem que resolver urgente, né, cara? Mas aí isso aqui é um problema, né? Quando você tem, às vezes, tem uma preferência, pior ainda, né? Caraca, e tem alguma coisa, assim, eu sei que né, tem algumas culturas que, por exemplo, a gente até conversando com o Rafa Franco, ele lá na Correia, eles falam que usam a nadadeira do tubarão para fazer umas sopas orientais. Existe alguma coisa meio com tartaruga? Tem. Tudo que é diferente, a galera diz que é afrodisíaco, né? É diferente, é exótico, é afrodisíaco. Isso também acontece com a tartaruga. E assim começou a Covid. Né? Fala que então, para a tartaruga também tem isso. Tem muitos países que ainda consomem, né? A legislação para a tartaruga, no Brasil, ela é muito bem consolidada e ela é uma legislação muito forte. Inclusive, o projeto Tamar é um exemplo de projetos de conservação de tartaruga marinha no mundo todo, né? De sucesso. Mas tem países que ainda não tem nem legislação que protege. Então, a caça, a captura, a coleta,
tudo ainda acontece sem nenhum... nada que fiscalize ou que penalize. Então, assim, e aí vem essas histórias, né? Que o ovo é afrodisíaco, que tem, enfim, principalmente em torno do ovo ali, tem a questão do afrodisíaco, né? A sopa da tartaruga, ela foi muito consumida, né? Até aqui no país mesmo, né? Onde se faz a sopa da... Inclusive o nome tartaruga verde, né? Tem duas histórias em torno da tartaruga verde, né? Que é mais aceita é porque quando se faz a sopa da tartaruga verde, o caldo fica meio esverdeado. Então, por isso que vem aí o nome tartaruga verde. Outra é por conta da coloração, quando elas são adultas. Sopa de tartaruga, acho que eu nunca escutei falar nisso. É uma prática bem comum mundo afora, né? No Brasil também era uma prática bem comum. É claro que a gente sabe que acontece ainda, né? Mas não tem como ser 100%... fiscalizado. Exato, né? E todo mundo tá 100% sempre correto, né? Enfim, é normal do ser humano. Mas não pode, né? Hoje em dia é crime, então é uma prática que não pode ser feita, né? Mas isso tem. Aí tem... Come, no caso, para alimentação mesmo, né? Da carne em si. E também os ovos, principalmente porque é afrodisíaco, porque é forte, porque tem essas coisas assim. E, pô, tô pensando aqui, né? Hoje, Aruanã, só repete pra gente, por gentileza, onde que vocês estão atuando? Então, atualmente a gente atua na Baía de Guanabara, mais dentro da Baía de Guanabara. Então, tem todos os municípios... O nosso trabalho é mais forte em Niterói, onde a gente está, inclusive, com a nossa posição fixa, né? A atuação junto com a comunidade pesqueira de lá. A gente está começando agora um trabalho, né, com a parceria da Petrobras com os pescadores de São Gonçalo, dentro da Baía de Guanabara também. E a gente visita os outros municípios do entorno com atividades de exposição itinerante. Quando tem as desovas, teve no Rio, teve Maricá, a gente também participa junto à secretaria que dá o apoio para a gente fazer o monitoramento dos ninhos. Então, são atividades, assim, em todos os municípios, né? Sim. Dependendo do que for solicitado ou da necessidade mesmo, né? E a gente está ampliando aí essas minha atuações. Pergunta vai mesmo no sentido, assim, pensando a nível Brasil, pô, o nosso litoral é imenso, né? E parece que, assim, a partir de um certo ponto ali... não tem mais tanta tartaruga, ou pelo menos a desova não ocorre. Mas, pô, deve ser um desafio enorme a gente conseguir monitorar todo esse espaço, e monitorar e conseguir acompanhar. Você mencionou que teve o projeto Tamar. Ele chegou no Brasil ou ele foi criado no Brasil? Não, ele foi criado no Brasil. Foram estudantes que saíram lá da ANEC, o Gui Marcovaldi, né, que foi os fundadores do Tamar. Eram estudantes da FUG que saíram vamos percorrer o litoral do Brasil para ver onde que tem tartaruga, o que está acontecendo na época, né? Então eles saíram percorrendo o litoral e aí chegaram, aí viram tipo onde tinha, fizeram o primeiro levantamento, né, das informações de ocorrência e ameaças no país. Interessante, mas aí o que me faz pensar é o seguinte... Começou com estudante. E aí devia ter uns estudantes raçudos, igual você, devia ter um professor sagaz também por trás. As pessoas que a gente precisa ter, né, pro apoio aí, pro início. Mas, pô, fico pensando, né, diante de um litoral tão grande, assim, a gente vê que, pô, o Aruanã hoje já faz e representa a gente tão bem aqui no Brasil no que tange essa preservação. Mas em relação, assim, ao Brasil, a gente pode dizer assim, cara, ó, tem o Aruanã aqui, temos o Tamar, estamos tranquilos porque a gente está seguro, ou você acha que realmente, assim, ou existem outras entidades, a gente assim, consegue garantir a partir dessas organizações que nossas tartarugas estão seguras? Então, a gente tem hoje atuação assim, de mais de 30 projetos com tartarugas marinhas ao longo da costa brasileira. Né? Então, já tem outras instituições, o Tamar foi pioneiro, mas outras... Né, vieram mais de 30 projetos. Mais de 30 projetos hoje ao longo do litoral todo que trabalham com tartaruga marinha, né? A gente tem esse programa de monitoramento de praias que eu falei que eu trabalhei, que ele faz a parte de monitoramento de encalhes e reabilitação. E esse programa ele cobre também uma área super extensa do nosso litoral, né? Que o Rio de Janeiro todo é coberto, por exemplo, São Paulo é todo coberto, Santa Catarina, todo o litoral é coberto. Espírito Santo também. Aí Bahia, aí começa a ter... Tem umas regiões que tem uns gapzinhos, mas eles vai até o Nordeste, né? Esse projeto também. Fora outras instituições, né? De pesquisa, universidade, grupos, ONGs. Então, a gente tem outras pessoas hoje em dia atuando com tartaruga marinha, sim. No Brasil, que eu falei, a gente tem... as leis são muito bem consolidadas com relação à conservação de tartaruga marinha. Sim. E o que a gente precisa é de conhecimento.
né, produzir conhecimento, identificar as ameaças, que bem ou mal a gente já tem isso traçado, mas tem uma variação, às vezes, de local para local. Né? Então, você tem que aplicar ali aquela realidade, né, que você está trabalhando. Sim. Então, você tem que, às vezes, pegar algo que foi feito em outro local, adaptar para aquele outro, e principalmente a criação de políticas públicas na conservação de tartaruga marinha. O Aruanã, por exemplo, ele participou da criação da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, Niterói. Reserva extrativista é uma unidade de conservação onde você pode ter a exploração dos recursos de forma sustentável. Então, foi uma unidade de conservação solicitada pelos próprios pescadores, né, para regulamentar as atividades que ocorriam dentro daquele espaço que eles utilizam para tirar o seu sustento. Porque para eles também se acabar ali... Isso, né? Exatamente. Então, como a gente estava atuando desde 2010, a Resex foi criada em 2013. Então, a gente participou das reuniões todas, do conselho, deliberativo, e a gente atuava, já tinha comunidade também que apoiava a gente sempre teve uma relação muito boa ali com os pescadores, com a comunidade em si. E aí a gente conseguiu incluir dentro do contrato de uso da Resex, que é onde diz o que pode e o que não pode lá dentro, 2 regras específicas para a tartaruga marinha. Porque ao longo desses anos a gente foi vendo, por exemplo, que a gente encontrava os animais lá com linha em anzol. E não era nem da pesca dos pescadores ali. Era o pessoal que às vezes chega no final de semana, o que eu vou fazer? Vou lá pescar. Aí joga a linha... Não, joga a linha na beira da praia. Né? E a tartaruga está na beira da praia, pega. Então a gente solicitou, baseado no que a gente já estava vendo lá, né, a área de concentração delas, para fazer uma área de exclusão de pesca. Então tem uma laje, né, ali na praia de Itaipu, e a gente pediu para ser 100 metros no entorno da laje, que pega a parte da praia também, que é ali onde elas se concentram. Então, ali é uma área de exclusão de pesca de linha. Eles não podem, né, chegar ali e jogar o seu molinete, né, jogar a sua linha para pescar. Entendi, legal. E a outra regra que a gente conseguiu incluir foi o afastamento das redes do costão. A gente conseguiu 15 metros, né, deles colocarem a rede mais afastado. Porque isso, a captura, como eu falei no início, né, incidental, ela vai ocorrer alguma hora. Mas existem formas de você reduzir essas capturas. Sim. Então, o afastamento das redes de um costão, que não prejudica, né, a pesca deles ali, e melhora, diminui, né, a possibilidade de capturar uma tartaruga marinha. Então, para eles também é positivo, porque para eles uma tartaruga na rede é muito ruim. Né? Primeiro que pesa, espanta o peixe, eles têm o trabalho, isso pega mal para eles. Tem muitas pessoas que chegam ali, que não conhecem a comunidade, olham ali, às vezes não tem quase... Lá tem pouquíssimos casos relatados de captura incidental, né? Mas às vezes as pessoas chegam ali, vê e aí trata o pescador super mal, quer cortar a rede, quer cortar a linha, que é da onde eles tiram o sustento deles, né? E coloca eles como se eles fossem assim, os criminosos, sabe? Que pegou a tartaruga. Entendi. E não é por aí. O pessoal tá todo comendo peixe aí e reclamando dos pescadores. Né? Também tem isso, né, pessoal? E até acho que até uma outra dúvida, assim, a gente vê muitos animais hoje em aquário que até o Rafa, né, o Aquarri, fazem um trabalho de conservação ali, de reprodução de espécies dentro da Aquarri, pesquisa, enfim. Não tem nada hoje que eu conheça, né, enfim, no Brasil voltado para a reprodução de tartarugas marinhas dentro. E nem pode ter. Não Ele é proibido e nem é uma opção, é isso? Só pra gente... Não, até porque não consigo nem enxergar como fazer isso, sim, né? Sim, porque elas migram, né, e tal. Não... Mas não tem O que se faz é proteger os ovos, mas conseguir fazer uma reprodução da tartaruga marinha... Entendi, então você pega os ovos, depois que ela bota a ninhada, a gente protege. Tem que esperar 35 anos dentro do balde. Imagina botar as tartarugas no tanque e reproduz aí. Sabe, não é viável, né? Entendi. Então, assim, quando elas colocam os ovos, tem praias que tem muito trânsito de veículos, ou tem iluminação. Já vi que aí eles botam o tamar, já vi lá em Antafona, né? Eles botam aquele cercadinho, ou trocam o ninho de local, põe pra dentro de um cercado pra proteger. O pai não tá lá, nem a mãe mesmo, né? Caraca, então, não lembro isso não. Não lembro isso não. Mas é que... Ficou traumatizado. Acabou de ter filho, ele tá assim. Como é que não cuida do meu filho? Não é possível isso? Ainda uma pergunta, assim... a gente tá seguro ou não com esse pessoal? Que eu ainda tô, em dúvida. Com os projetos? Assim, a gente já tem projetos suficientes. Vai salvar as tartarugas. Assim, os principais pontos de desova já estão sendo monitorados. Eu pergunto isso, sabe, porque a gente, como Camila falou, minha avó tem uma casa lá no Norte Fluminense, que fica justamente localizada em Atafona.
ali na cidade de São João da Barra. Uhum. E ali, a gente, quando era criança, né? Assim, nossos pais, nossos tios, nossa avó mesmo, levava a gente ali pra gente ir acompanhando as tartaruguinhas. Meio que surfando, né? Ela meio que deslizando ali e tal, na areia até chegar lá. O pessoal, pô, era todo... Vinha uma galera, assim, né? Sim. Só, pô, ver as tartaruguinhas e tal. E hoje em dia, a gente passa lá e não tem esse controle, né? Ou não sei se acabou, por algum motivo, talvez foi descontinuado ou se mudou o local, mas eu fico me perguntando assim, pô, será que a gente poderia fazer mais, né? E será que são tantos locais assim que a gente vai dar conta? Ou realmente, assim, se tivessem mais organizações ou não, cara? Na verdade, a organização já está aí, o que tem que ter a conscientização da população. É óbvio que a gente tem locais no litoral que não tem ainda atividade, né? Então, assim, quanto mais abrangente for, melhor. Né, nesse sentido de conservação, mais eficaz. É um sucesso que vai vir mais rápido, que vai vir mais efetivo. A gente tem vários gaps no... vou começar. Eu mesmo, 10 anos atrás, aqui não tinha. Né? O que aconteceu? A gente teve que fundar um projeto aqui para começar um trabalho. Aqui na nossa região mesmo, a gente tem coisas que a gente visualiza que a gente tem que fazer e não consegue ainda, né? Agora, antes, enfim, por falta de ter uma equipe mais abrangente, né? Ou de ter a verba, que hoje em dia agora a gente está... Graças a Deus aí, com a parceria da Petrobras, então agora a gente está conseguindo ampliar para outras áreas que a gente antes já tinha vontade de não conseguir. Né? Porque não tinha essa equipe dedicada ou recurso suficiente. Então, assim, dentro da Baía de Guanabara mesmo, tem várias áreas que não tem ainda um trabalho sendo executado ali com os pescadores. A gente está começando lá em São Gonçalo, né? A fazer com eles lá. Então, assim, aqui mesmo na nossa região tem muito gap de informação, de pesquisa, de atuação e que tem muita coisa para se fazer. E com certeza é efetivo. Quanto mais, né? Então, assim, ainda falta. Né? Assim, se tivesse mais, melhor. Mas, no geral, por conta da gente ter uma lei muito, muito boa aqui no país de proteção, a gente é um país, comparando aí com outros locais do mundo, né? O Brasil é um país que ele é muito avançado na conservação da tartaruga marinha. Né? Então, e qual é essa lei? Tem uma lei específica? Tem várias, né? Você tem a lei da proteção da fauna em si, que é proibido caçar, perseguir, matar qualquer espécie da fauna silvestre, né? A gente tem... Não tem, por exemplo, igual os Estados Unidos tem uma cultura de caça muito maior, né? E tal. Aqui é proibido, por exemplo. Animais silvestres, isso. É uma lei geral, né? Aí a gente tem as específicas para tartaruga, que são a questão, por exemplo, de proibição de trânsito em locais de desova, proibição de ter iluminação em locais de desova. Isso é tudo regulamentado. Existe uma lei da tartaruga. Existe lei, por exemplo, que da pesca de arrasto industrial, que é obrigada a usar um dispositivo de escape de tartaruga marinha. Tem uma outra lei que exige que os anzóis utilizados em pesca industrial também sejam circulares e não o em J, porque aí a circular favorece com que reduz, né, a captura acidental. Então tem várias leis bem específicas mesmo para a tartaruga. A nível nacional. A nível nacional, isso daí. E essa de Itaipu foi a nível já regional? Foi uma lei? Foi o quê? Um decreto? Foi o que isso? Isso, a gente, é um decreto, é um contrato de uso, né, que vem através de um decreto e que dita as regras do local. E aí, é claro, assim, geralmente o que com a prefeitura de Niterói, por exemplo? No caso ali é o INEA, né? É o Estado. O INEA. Entendeu? Que é a unidade de conservação, é do INEA. Entendi. Que faz a gestão. Foi um órgão estadual que já ajudou a complementar essa lei nacional para trazer a gente mais tem a lei segurança. mais ampla e a gente pode ter a lei local, que tem que estar sempre dentro do guarda-chuva da lei nacional. Né? Você não pode inventar coisas além ou querer fazer diferente da lei nacional. Então elas seguem. Mas aí você aplica ali bem no local. Você tem uma área você pode fazer uma área de exclusão de pesca voltada para tartaruga marinha, isso não tem problema nenhum. Né? Então, é aplicado para o que acontece ali nesse local. Isso é muito importante, né? Essa questão, inclusive, do que eu falei... Parece que vocês, assim, o Aruanã e as ONGs que estão voltadas a isso, já sabem também um caminho, né? Uma receita que, assim, provavelmente se funcionou local, tem suas questões específicas, mas daria para ir replicando, trocas, né? Isso a nível estadual, enfim, para outros estados. Principalmente trabalhar com comunidade não é uma receita de bolo que você segue para todos os locais. Então, você tem que conhecer a comunidade, você tem que saber o que ele... Por exemplo, a parte pesqueira, né? Da comunidade pesqueira. Como que eles pescam? Nossa costa é muito diversa, né? Tem vários recursos
petrechos de pesca diferentes, né? Então, assim, a gente sabe que o trabalho em conjunto com os pescadores, no sentido de trabalhar mesmo, assim, para reduzir a captura junto, ambas as partes, do que chegar lá, não pode isso, pode aquilo, prende, né? Óbvio que eles têm que estar seguindo a lei, né? Isso aí não é indiscutível. Mas esse trabalho em conjunto com a comunidade, ele é de muito sucesso, a gente já sabe disso. Mas como você vai trabalhar com aquela comunidade, aí você tem que conhecer a comunidade, saber a realidade do local, saber os problemas que acontecem naquela região, saber lidar com as pessoas. Lidar com o animal é fácil, né? Lidar com gente que é difícil. É isso. Então, botou mais de um dá conflito. Então, existem tirando muitos... a mãe tartaruguinha, brincadeira. Cara, eu vou fazer um comentário aqui que também eu me lembrei que foi o seguinte, cara. Eu lembro que teve uma época que eu fiquei um tempo, né, em volta de uma área de conservação que era em terra mesmo, sabe? E aí, o que me chamou a atenção da pessoa que morava lá? Eu falei, cara, você mora aqui nos arredores, né, dessa reserva, né, dessa unidade de conservação, você pode morar e tal. E ele me deu um ponto de vista que foi interessante, que ele me falou o seguinte, cara, eu sou um cara que me preocupo muito com a natureza. Então, eu sou quase como se fosse um vigia aqui desse local. Então, não vou deixar ninguém fazer nada com a cachoeira, desmatar e tal. E quanto mais pessoas estiverem aqui em volta, né, a gente vai virar, tipo assim, uma grande barreira de proteção dessa área. E parece que dá para fazer uma referência com os próprios pescadores, né? Por quê? Eles que no final do dia estão lidando diretamente com essa exploração, eles precisam, né, que, de certa forma, que isso continue, né, e tenha peixes ali para ele poder explorar e trazer no final para quem come, né? Senão eles também não estariam pescando, se não tivesse... mas parece que eles têm esse papo aqui me levou realmente a entender esse papel dos pescadores e não, né, como um dos principais responsáveis por explorar, mas sim como um dos caras que talvez onde está a nossa salvação, né? Porque quantas vezes você citou, vai ajudar a gente a fazer uma cooperação com eles. Exatamente. E o Aruanã, inclusive, a gente desenvolveu a gente faz em adesivo, na verdade, né? Que a gente disponibiliza para os pescadores colarem no barco deles. E é um adesivo ali que diz como se pega a tartaruga, o que fazer se ela cair na rede, verificar se ela está viva ou morta, porque às vezes ela pode estar só afogada, tá desmaiada, ele acha que está morta, aí às vezes não dá, acha que está morta, enfim, joga na água, e ao invés de encaminhar para um centro de reabilitação, né, para reabilitar, então a gente faz toda a parte ali de orientação, né, do que fazer. A gente diz, olha, que a gente está para ajudar, então a gente entende como funciona a pesca. Tem um trabalho muito legal, um desses, o Aruanã mesmo, né, com essas regras dentro da Resex, a gente conseguiu com o apoio dos pescadores. Esse afastamento da rede ali do costão foi algo aceito pelos pescadores tradicionais dali. Foi iniciativa deles também ali, né? Tem um outro trabalho também que foi o Projeto Tamar, lá em Ubatuba, que eles fizeram. Eles começaram a fazer um acompanhamento da pesca numa das praias lá em Ubatuba, né? E aí, o que aconteceu? O pescador pescava de manhã e de noite, normal. Aí eles começaram a fazer o teste, porque assim, o que acontece? O pescador ele não tem nem tempo nem recurso para fazer teste. Ele não faz um monitoramento. Não vai, por que isso? Porque ele precisa sustentar, dele, exatamente, comer, não é o intuito. Então, assim, quando você pega uma academia, pesquisadores, ONGs, e fala assim, olha, vamos fazer um teste, que a gente tem aqui o recurso, a gente pode fazer isso daí. E aí eles fizeram o teste disso, de ver quantos peixes que pegavam de manhã, né, e quantos peixes que pegavam de noite, e a duração. Então, eles verificavam a rede de tempos em tempos, sempre ali, para ver se caía tartaruga ou não, quanto que caía de peixe, o que eles viram. E aí, os pescadores, assim, super apoiaram. Adoraram o teste. Pescar só, botar a rede de noite e tirar num certo horário de manhã, era muito mais vantajoso para eles do que deixar a rede lá o dia todo. Porque de dia quase não pegavam... Eles não tinham muita noção disso. E até foge, né, o peixe. Porque eles deixam o dia todo, mas às vezes o peixe só caiu de noite. Mas caiu tartaruga de dia, muito mais do que de noite. Então, para eles é muito mais negativo, né? Então, assim, é vantajoso o quê? Vamos deixar... perder tempo ali, né? Exato.
Por que a gente precisa deixar a rede o dia inteiro se os peixes caem mais à noite? Sendo que de dia eu vou pegar a tartaruga. Então, vamos deixar a rede só de noite. Mas isso foi o quê? É isso, trabalho em conjunto onde eles viram ali com os testes que realmente a gente não sabia disso aqui. Então, é isso. É aliar o conhecimento tradicional que eles têm do mar ali, dos recursos, com o conhecimento da academia, dos pesquisadores. E isso sempre dá um trabalho de sucesso. Cara, eu virei totalmente aqui um fera em tartarugas. E eu acho que vocês aí também, né, cara? Um bate-papo super legal. Queria agradecer realmente essa presença e queria muito, assim, abrir essa oportunidade para quem, às vezes, né, encontrou um ovinho de tartaruga ou quem entende que quer contactar vocês, quer colaborar, não sei se vocês recebem ali, também voluntariado, enfim. A gente agora está com um programa que chama Ciência Cidadã, onde a gente está fazendo um levantamento mesmo dos reportes que a gente recebe das pessoas. Então, a gente vai transformar isso em dado científico. E como é que faz? Como é que funciona, né, a Ciência Cidadã? A gente tem nosso site, que é www.projetoaruanã.org.br. Lá tem uma área que você pode inserir o seu registro. Se você vê alguma tartaruga viva ou morta em qualquer local, você pode inserir seu registro no site. Ou, quem não quiser acessar o site, no site a gente acaba tendo um pouco mais de informação detalhada. O ninho, né? Então, também, né? Não só a tartaruga, mas o ninho também. Qualquer coisa relacionada à tartaruga marinha. Se não for pelo site, a gente pede para a pessoa filmar, tirar foto, postar nas redes sociais dela mesmo. E aí marcar o Projeto Aruanã, que é o @Projeto Aruanã, e a hashtag #ViTartaruga. Que aí a gente rastreia. Show. Aí a gente está fazendo um banco de dados com essa informação para a gente poder depois gerar um trabalho de locais de ocorrência, viva ou morto, enfim, como que vai ser. Né? Então, se alguém vê aí tartaruga viva ou morta na praia, no mergulho, faz o registro ou envia lá para o nosso site, ou então marca o Projeto Aruanã nas redes sociais. E Suzana, você gostaria de deixar algum contato pessoal, né? Assim, para quem quer te contactar, gostou desse papo, quer entender mais sobre o projeto, enfim. O meu e-mail é o coordenação@projetoaruanã.org.br, que esse é o meu e-mail pessoal do projeto. Então, se alguém quiser também entrar em contato. Contato direto com a coordenação, sempre importante. É isso. Instagram, alguma coisa? O meu Instagram ele tá no pessoal ainda, né? O pessoal até fala, mas aí eu tenho que dar uma mudada lá. Eu tenho um pouco de preguiça pra rede social. Deixa quieto, pessoal. Deixa isso. Mas assim, eu recebo muita mensagem. Ontem mesmo eu recebi de uma menina pedindo uns trabalhos do Projeto Aruanã. Às vezes o pessoal manda na mensagem, fica na solicitação, eu sempre vejo. Se falar no Aruanã, você vai estar lá também. Vai estar lá também. Isso. Aí eu vejo as mensagens lá. Tem também essa coisa. Eu queria fechar com a seguinte situação. Hoje, quem está nos assistindo, assim, tem alguma mensagem que você possa mandar para eles, para assim, quem quer ajudar fazer a sua a conscientizar parte, assim, mais. e que possa ajudar na conscientização, ou até assim, em questões de o que mais impacta uma tartaruga. O que você pode dizer para a população para a gente ter esse cuidado de uma forma única, né? A primeira coisa, assim, a gente tem que ter o pensamento de que qualquer ação, seja ela mínima que a gente faça, ela contribui para um ambiente, para um mundo melhor. Né? Então, a gente ter essa ideia de que o que a gente estiver fazendo não é um pouquinho, não vai adiantar nada. Não, faz. Né? Faça o seu papel, faça a sua ação. Né? A gente fala muito a questão de repensar a questão do uso, né, de material que seja de uso único. Atitudes pequenas em casa mesmo, de consumo de água, alimentação mesmo, né? Tá tudo interligado, né? Nossa alimentação depende de água, depende de tudo, de recursos, né, naturais. Então, fazer essas pequenas ações no nosso dia a dia contribui para um mundo melhor, né? Trabalho de formiguinha, né? Então, tem um que faz aqui. E, óbvio, né? Tentar conversar com a pessoa que está do seu lado, que é como eu falei no início, né? Convencer alguém que já está dentro dessa nossa bolha de conservação é fácil. Na verdade, não tem nem que convencer, né? A gente já está dentro da bolha, né? Mas a gente conseguir mudar a mentalidade, a cabeça, o pensamento, as ações e atitudes de pessoas que não têm, às vezes, nem acesso à informação, isso é muito legal também. Então, tentar fazer essa parte não só em ações, né, próprias do seu cotidiano, mas também olhar para o próximo, né? Levar aquela informação que você sabe, que você conhece, para aquela pessoa que às vezes não vai ter acesso ao que você tem, e contribuir assim, com um mundo melhor.
E se sentir que, não sabe exatamente passar a mensagem, manda esse episódio. É só enviar esse episódio e compartilhar. Inclusive, você que está aí, curtiu esse episódio, dá um clique aqui no like, segue o canal, ativa o sininho e deixa um comentário aí, né? Um comentário para a gente entender aqui. Você tem tartaruga? Você já viu tartaruga aí na sua área? Comenta, onde é que foi, né? E aí a gente já vai ficar ligado também onde estão as tartaruguinhas por aí. Isso aí, gente. Sozinhos somos gotas, juntos somos oceano. Porra, salve. Assim, você que gostou do episódio, aproveita, curte, compartilha, comenta, mostra para um amigo. Foi o que a Suzana falou aqui. A gente tem que disseminar, a gente tem que espalhar a sustentabilidade. E cada gesto, né, conta muito. Então, acompanha a gente aqui no Spotify, no YouTube, Amazon, Deezer, Google. E tudo mais, pessoal. Então é isso, né? Agora, o conhecimento traz, né, o cuidado. Então, a gente já sabe agora das extinções, né? A gente sabe do papel da tartaruga, a gente já sabe também dos riscos que o uso do plástico de uso único acaba trazendo. Então, muito obrigado, realmente, Projeto Aruanã. Pelo seu trabalho, né? Pela inspiração. Parabéns, mesmo, cara. Porque, obrigada, assim, e da força de vontade que foi de ir atrás de um sonho, né? Porque, assim, não deixa de ser. Foi um negócio, você viu aqui, a gente viu a revista aqui, né? 2000. E, enfim, você foi atrás, batalhou e hoje olha que projeto lindo. Então, assim, a gente, né? Mas o mais legal disso é quando a gente encontra pessoas que estão junto com você na mesma ideia, assim. Isso é muito legal, assim, porque pode ter começado de 1, 2, 3, mas hoje a gente tem uma equipe, né? Tem os voluntários também que são mais rotativos, mas a gente tem uma equipe que está mais fixa no projeto, que é aquela equipe que a gente chegou lá atrás, há 10 anos, e que está ali junto até hoje, que está sonhando junto com você, que está batalhando junto com você, que virou um grupo, assim. Então, queria já também deixar agradecimento aí também a toda a equipe, aos voluntários que sempre ajudaram o projeto acontecer, né? O professor Cassiano, o pescador Mauro, enfim, as instituições que apoiam a gente, então deixar nosso agradecimento, que é isso, a gente sozinho a gente não é nada, né? A gente precisa aí de ter pessoas de uma também equipe, um time, sonhando junto com você e fazendo junto com você. Lindo, parabéns, cara. Parabéns. Motivo pro nosso Brasilzão, né? Saber que tem gente olhando pelas nossas tartaruguinhas. Eu tenho certeza que se elas estivessem aqui, elas agradeceriam. Elas estão agradecendo. Tá bom, muito obrigada pelo convite. Sucesso demais. aí para todos os papos ecos que são super importantes aí, com certeza. Bom. Espero que seja bastante disseminado. E a gente espera que você tenha gostado muito desse Gostei. papo. Poderia ficar aqui mais um pouco ainda. Vocês perceberam que eu falo? Aqui o tempo nem vi voa. o tempo voou. Eu tô aqui pensando assim, não falei sobre isso, aquilo. Agora vou ficar com o próximo. Vai chamar o próximo episódio pra Exatamente. gente poder contar o resto. Aqui ou em Itaipu, quem sabe. Isso Tchau, aí. tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Até a próxima terça-feira, às 7 horas.